que você começa a se cobrar em ser um líder melhor, porque a partir desse momento você vira um espelho para os seus liderados. Exatamente. E ninguém quer andar com um fraco, essa é a realidade. Olá, Barbers! Tudo bem com vocês? É uma enorme satisfação. Nós teremos a honra de ter conosco duas figuras que agregam muito valor para o papo de hoje, que é o Diogo e o Gerola. Isso aí. E estou aqui com meu parceiro de todas as horas, que vai se apresentar. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer participar do Leandro do Papo de Valor. Obrigado por essa parceria grandiosa. Viajamos aí quase 600 quilômetros, 7 horas para estar na presença de vocês, né? Esse ano a gente vai dar mais valor, né, a esse quadro, né? E eu já vou pedir para vocês aí da cidade de Uberlândia, principalmente o IGIC, né, para ser... Vem convite patrocinador tem também, Black Fox Brindes também, que um dia nós já estamos com a proposta formalizada, né, minha parceira? E nós vamos visitar algumas empresas aí de Uberlândia, que a gente quer bastante parceria, porque o Papo de Valor vai levar não só valor para as barbearias, mas também para o seu negócio aí, que apoiar o nosso, tá bom? Então hoje, vou declarar aberto aqui, né? A gente que agradece esse Papo de Valor pra gente conhecer a história do Diogo. Episódio esperado, esperadíssimo, né? Seja já muito tinha vindo o convite da outra parte também. Vocês, tá? E é uma honra hoje, diferente desse lado, né? Tava sempre na função de entrevistador e hoje na função de entrevistado, e vai ser uma honra poder compartilhar um pouquinho da nossa vivência, do nosso conhecimento aí com a galera. Você é louco. Eu também gostaria de agradecer, né? Pra mim também é uma honra de estar aqui sendo entrevistado mais uma vez, numa casa que faço parte da família, né? Já há tempo aí, e tenho certeza que o papo aqui vai ser de valor mesmo, porque preço deixa pra trás, que vamos que interessa, que é o valor, e eu acredito que as perguntas que vai vir aí, as nossas respostas vai agregar muito na vida de quem tá assistindo, né? E já ativa aí o sininho aí, que hoje tem um, agora, e mais tarde tem outro. Vambora, vamos pra cima. Tem muita coisa pra acontecer aí. Muito conteúdo de valor. Bom, o que eu percebi do Gerola e do Diogo, a partir das pesquisas que eu fiz, e é claro, pelo contato que nós já temos, até mesmo pelo Léo, que dividiu muito assim sobre a vida de vocês, a jornada de vocês, eu percebi que não muito diferente de outros profissionais, vocês enfrentaram muitos desafios. Mas eu percebi que a forma como vocês enfrentaram foi diferente em relação a muitos que tentaram e, infelizmente, não conseguiram dar continuidade nessa carreira da barbearia. E vocês, além de darem certo na barbearia, viram em outras possibilidades nesse segmento, como educador, como consultor, palestrante. Mas, com toda certeza, queremos entender como que foi o início para vocês na barbearia, os desafios enfrentados e o aprendizado que trouxe a partir desses desafios. Bora lá, Gerola. Vai? Eu? Vai. Tá. Só um resumo? Senão você não Senão vocês podem preparar uma série. Bom, pra quem não sabe, né, eu vim de um começo complicado, né, onde foi tudo começou através de um sonho, né? Hoje eu falo sonho porque quem não acredita em Deus vai acreditar em sonho, mas eu acredito em Deus. Deus usou um sonho pra falar comigo e mostrar onde eu tô hoje. Obrigado. E a partir desse dia eu coloquei na minha mente e coloquei no meu coração, porque tava muito forte, que eu queria viver da barbearia. Só que na época eu trabalhava, era muito bem empregado, trabalhava numa metalúrgica, eu era soldador, né? Já tava aí batendo meus 10 anos na profissão de soldador. E reconhecido, inclusive, pelo trabalho executado. Pelo trabalho, exato. E aí foi onde eu comecei a contar esse sonho, né, pra minha esposa, família. E ninguém me apoiou no começo. Assim, no dia ali então, porque eu precisava de uma voz. E o único cara que eu sempre falo, e aí uns dias atrás eu tive um privilégio de estar ministrando um workshop e o meu irmão ser o modelo. Então eu agradeci ele em público, sempre agradeci ele em particular, isso, quanto a palavra dele de positivo ali valeu. Porque se ele não fosse mais um que falasse, não, você tá ficando louco, é só um sonho, isso... A gente sonha com coisa e a gente nem quer desejo. Mas ali dentro de mim eu senti que era pra me realizar aquilo. E ele foi o único cara que falou pra mim
Falou, não, se é isso mesmo que você quer, porque Deus tá usando o sonho para te mostrar o seu futuro. Então segue em frente, faz o curso e continua. E dali então eu vim passando por um processo, né, familiar, porque pouco só ele que me apoiou, todos mudam contra mim. Meu pai, como ele era nordestino, é um cara que, pra ele, se não tivesse calo na mão, não era serviço. Profissão de barbeiro, cabeleireiro, que meu irmão já era cabeleireiro na época. E eu passei por toda essa superação familiar. E eu enfrentei situação financeira crítica, né? Tive que enfrentar ali. Não tinha dinheiro para fazer um curso, que na época um curso era 1.400 na época, 2015, né? Muito dinheiro. Finalzinho de 2015 para 2016 era muito dinheiro. Esse é o valor do curso, né? Esse é o valor do curso. Depois tem um investimento com os maquinários, isso, foi mais 1.000 e tantos. E aí eu passei por todo esse processo, me apertei. Teve discussão familiar com a minha esposa, porque tava me endividando com uma coisa que não era certa, né? Mas eu queria isso, queria ver. E graças a Deus, tipo, de 2015 eu fiz o curso para 2016 e vim lutando com esse processo, trabalhando na empresa e depois do horário fazendo um corte de cabelo ali de graça, do pessoal principalmente da firma e tal, e lutando contra a família, porque ninguém ainda me apoiava, sabe? E aí, quando começou em 2017, né? Em 2017, eu não lembro a data e o mês, a firma que eu trabalhava, ela faliu, mandou todo mundo embora sem direito a nada. Nossa. Aí uma resposta eu tive de Deus, do sonho que eu tive. Meu irmão falou, lembra que eu falei que Deus estava te mostrando no sonho, seu futuro? Então, essa aí é uma resposta. E aí eu passei por um outro processo, situação financeira. Porque, tipo assim, um pai de família já conquistou o que queria, né? Porque quando você constrói uma família, você tem filho, você tem uma esposa, você quer trazer o quê? Um lar. Você precisa de um lar. Conforto, estabilidade. Porque até então eu morava no fundo da casa da minha mãe. Né? Tinha um cômodo lá, 2 cômodos, eu e minha esposa e minha filha. E aquilo ali já tava ficando muito apertado. Minha filha vem crescendo, ela precisa de um lar, né? E aí nós conquistamos uma casa que é onde nós tá hoje, 2016. E aí de 2016 a 2017 passei essa luta. Em 2017 a firma faliu. Aí eu falei, e agora? O único salário fixo que eu tinha era da empresa, um salário bom. Isso já era uma resposta das orações que você já fazia. Sim. Aí era bom, aí tipo, eu falei, ainda não consigo viver da barbearia, não dá pra mim, porque eu não tenho nem salão, não tenho nem iniciante de tudo. Eu fiz o curso em 2015, setembro, acho que foi. Eu comecei a dar início, acabei em setembro de 2015. Em 2016 que eu comecei, tipo assim, a começar a fazer uns cortinhos. Aí em 2017 que eu queria viver da barbearia. Só que aí eu tentei trabalhar em firma ainda. Só que sabe quando já tá escrito que era pra você viver disso? Eu trabalhava em firma assim, Diogo. Eu olhava porque as firmas que eu trabalhava depois era tudo pequenininha. Aí eu olhava o portão assim, olhava gente passando na rua, movimento de carro. Aí eu falei, eu me sentia, não, é lá que eu quero. Eu quero ter aquela liberdade de ver a pessoa igual nós tá tendo hoje. Então, tipo assim, não de uma segunda-feira, se eu fosse CLT, não criticando quem é CLT, né? Mas aí você vê as liberdades que a barbearia te dá. Igual São ontem, pontos positivos. Pontos positivos. Que o trabalho autônomo te dá. Aí eu falei, não de uma segunda-feira eu ia estar de folga. Tipo, tendo essa liberdade, hoje nós tá aqui, ó, num papo. Podendo fechar a agenda, né? Podendo fechar a agenda. Então, tipo, é isso que eu via, sabe? Aquela liberdade. E aí eu tentei trabalhar uma firma, não deu certo, fiquei um mês. O meu psicológico, falei, não é isso. Fui trabalhar com meu pai de servente de pedreiro. Aí melhorou um pouco, porque meu pai, ele saía muito, ele era mestre de obra, então ele tinha várias obras. Ele falou, filho, vamos comigo. E aí eu ficava andando, né? Falei, é isso que eu quero. Já ver o movimento da rua, ver pessoas, sabe? E aí nesse um mês eu tava no processo entramos com a advogada pra tentar pegar o seguro-desemprego. Pelo menos o seguro-desemprego, porque a causa nós sabia que não ia ser tão já. Tá até hoje. Já tá uma vez que eles decretaram falência, né? O processo demorou. 10 anos tá na justiça. Tá na justiça. Nada de resposta sobre o dinheiro. Aí ela conseguiu liberar o seguro-desemprego. Aí eu fui, sentei, joelhei, falei, Deus, liberou o seguro-desemprego. Até 3 parcelas, que era 5. Eu falei, se não for pra mim ser barbeiro, o senhor me deu um sinal e eu volto a ser CLT, quem sabe futuramente eu volto nesse propósito. Eu falei, juro por Deus, mano, começa a me arrepiar porque é algo emocionante pra mim e eu nem tinha lugar pra cortar cabelo em casa. Eu tinha um espacinho na lavanderia, porque a garagem não tinha dinheiro pra construir. Ganhei os materiais, as madeiras, as telhas, e meu pai era pedreiro. Não, filho, meu pai faz um telhadinho, já que você quer viver disso. Aí eu parei de trabalhar com meu pai. E aí eu falei, então vou tentar meu sonho. O pai falou, não, vai, que você só fala disso durante o dia. Eu falei, tá bom. Aí ele fez o telhadinho pra mim, sabe? Aí no primeiro mês, eu precisava só primeiro do dinheiro da casa, que a minha preocupação era a casa. Eu passei necessidade financeira. Sabe a parte que mais doeu, Diogo? É ver um parceiro seu, tipo, chegar em casa, do nada, abrir o porta-mala do carro, forrado de compra, de comida. Uau. Sabe? Falei, isso aqui é pra você. Ele sabia que eu tava passando necessidade.
E o que mais dói é ser pai de família. Tipo, você vê sua filha, era você que tá fazendo esse papel. Mas olha o que é ter intimidade e cumplicidade. É. Não precisou você verbalizar. É forte. Toda vez que eu mas conto, a eu me pessoa emociono. sentiu e te estendeu a mão no momento que você mais precisava. E ele era um cara que tava na mesma situação que eu, porque ele trabalhava comigo. Tá na mesma situação que eu. Olha só. Tipo assim, não é um cara que tinha um patamar, uma classe acima da minha pra me ajudar. Ele tá na mesma situação. Então, às vezes, você, tipo assim, você espera a ajuda de... na verdade, você é ajudado com pessoa que você nem espera. Né? As pessoas que realmente podem te ajudar, não tá nem aí pra você, né? E aí, aquele dia doeu muito, mas enfim. Aí, no primeiro mês, eu cortando na lavanderia, né? Um espacinho que nós tinha lá. Não dava nem pra girar a cadeira 360, era só 45 pro cliente entrar e voltar. Se eu virasse 360, a parte de trás batia na máquina e lavava a roupa da minha esposa. E aí, no primeiro mês, eu consegui bater já o valor da parcela da casa, que era quase R$1.000, 973, 976. Que era a sua maior preocupação. Era a pagar a preocupação. casa já que era o lugar que vocês Porque o precisavam alimento, tipo assim, morar. se eu trabalhasse com meu pai, eu tinha, né? Meu pai pagava lá R$70 por dia, se eu ficasse com ele lá, eu tinha o meu alimento. Mas a casa é o real. Porque, pô, nós lutamos tanto pra conquistar, e agora conquistamos, nós vai perder. Porque quando você compra a casa pela Minha Casa Minha Vida, se você atrasar 3 meses, você é dispensado, você é jogado fora, você sai da casa. Você perde. E aí minha preocupação maior era isso, lutava pra isso, sabe? E aí Deus foi só me abençoando. Tipo, fiz minha divulgaçãozinha no começo lá, né? Soltei os panfletinhos e tal. Era um bairro novo, não conhecia ninguém. Comecei como eu gostava de jogar bola, né? Igual eu falei pra você lá no duelo, comecei a jogar bola, se comunicar com o pessoal pra mim. Eu sabia que tinha futebolzinho na quadra lá do bairro. E aí o pessoal começou a me conhecer, o que você faz? Eu falei, cara, faça uns cortes de cabelo ali, é 10 contos. Um dia que você quiser experimentar lá. Eu tô lá na rua tal X, lá na lavanderia de casa, é bem humilde e tal. E fui indo, graças a Deus fui conquistando, foi indo. E aí, cara, Deus veio me abençoando. E tamo aí na luta, cara. Consegui fazer uma construção na garagem, coisa que eu tava na firma, eu não consegui mexer em casa, só vivi o que dava. E aí, tipo, você vê o quanto a barbearia é abençoada, quanto ela pode te colocar em lugar. E aí formei minha garagem, aí eu passei pra garagem. E já tô indo pra 2 anos, graças a Deus, que eu tô na avenida onde vocês foram lá, que vocês conheceram o espaço lá. E é isso, se eu contar, não vou contar tudo, quero resumir pro Diogão contar dele, porque são 2 horas. É 2 horas que nós sabemos que pra um é pouco, porque quando né? o papo é realmente de valor, 2 horas é pouco, tem que ser multiplicado pra 4 ou mais. Né, não, Diogão? Conta um pouquinho dessa história pra mim não tomar muito seu tempo. Mas uma história inspiradora. Parabéns, me emocionei aqui também. Não, toda vez que eu conto, eu me emociono. Me emociono mesmo, porque nós sabemos o quanto nós batalhou pra chegar onde nós tá hoje. Ainda não, acredito que eu também não tô ainda realizado, mas tô grato, né? Porque nós tem que ser grato, jamais ser ingrato, né? Porque onde nós tá é tudo através de Deus. Só que a gente ainda não se sente realizado, assim, completamente, tanto profissional, pessoal, espiritual. Então a gente tem uma bagagem ainda pra conquistar aí pra frente. Mas tô muito grato e feliz pelo tudo que vem acontecendo. Show de bola. Obrigada por dividir essa experiência com a gente. Muito boa. Deus abençoe. Amém. E você, Diogo Gutierrez? Diogo Gutierrez, né? É isso aí. Eu costumo brincar que... Eu falo assim que o empreendedorismo não está comigo desde que eu nasci, mas ele já está em mim. Eu lembro minha primeira empresa, com 9 anos de idade, eu precisava comprar pipa na rua. Aí não tinha pipa, não tinha dinheiro. Depois eu já vendi 2 garrafas dentro de casa. Eu vim do Paraná e lá no Paraná era comum plantação de feijão, essas coisas aradas lá. Eu mexia com isso lá no sítio que a gente morava. Aqui não era comum. Um dia, brincando, a bola caiu num vizinho que eu olhei e vi um monte de feijão assim. Quando faltou dinheiro, e era abandonado assim, o feijão nasceu por si só ali. Quando faltou dinheiro, eu falei, rapaz, eu vou pegar esses feijão, eu vou vender isso aqui. Só que era muito feijão. E quem já debuiou feijão, que tá assistindo aí, sabe. Você deixa pra secar e depois pra debuiar é um trabalho da bexiga. Juntei tudo a molecada da rua. Coloquei tudo pra debuiar. Falei, o que der de dinheiro isso aqui não é compra de pipa. Então assim, já tava em mim o negócio do empreendedorismo, sabe? Mas a pipa era pra vocês venderem posteriormente ou era pra vocês brincarem? Era pra brincar, mas era pra vocês dinheiro. mesmos? Mas não tinha o dinheiro. Já tinha vendido, eu também, assim como o Gerola, eu vendi uma condição muito humilde, mas muito humilde mesmo, assim. Pela misericórdia de Deus, eu não falo que eu cheguei a passar fome, mas eu cheguei a ter um dia dentro de casa pra mim ter arroz, só pra comer literalmente arroz e nem óleo, arroz e água, sem sal, era o que eu tive. Né? Já passei por essa situação, vindo uma infância muito difícil, muito sofrida. E aí o empreendedorismo tava em mim.
E a gente já viveu isso. Então, assim, eu em vários momentos da minha vida, eu passei por empreendedorismo. Toda vez que eu sentia que tinha um teto colocado sobre a minha cabeça, eu não conseguia ficar. Tanto que eu trabalhei registrado uma vez só na minha vida e foi 1 ano só. Não consegui mais ficar. Né? Passei por uma situação muito constrangedora lá dentro. E eu falei, não quero isso pra minha vida. Então eu trabalhei muito em outras empresas, mas até quando eu trabalhava em outras empresas, eu era PJ. Sempre fui. Mas em si a barbearia, como que ela apareceu na nossa vida? Tem o Wesley, que é meu sócio, é co-host aqui também no Pod7 com a gente. Ele é meu padrinho de casamento. A gente se conheceu na igreja, eu tenho amizade com ele há quase 15 anos aí. A gente se conheceu na igreja. Ele é meu padrinho de casamento. E teve uma época da vida dele que a esposa dele tinha batido a cabeça e ela tinha dores de cabeça forte e tal. E ele era vidraceiro já há quase 10 anos. Só que ele tinha que começar a sair muito do trabalho pra levar ela pro hospital quando ela tinha as crises de dor de cabeça. Que estavam fazendo tomografia, tentando entender o que tinha acontecido, porque ela tinha batido a cabeça muito forte e direto tinha. E eu tava com a cirurgia de ligamento cruzado pra fazer, né? Jogando bola, jogava bola desde pequeno também, era pra ser jogador, não fui, operei 3 vezes, tenho 3 cirurgias de ligamento cruzado, e eu tava pra operar. E aí, nesse período, o Wesley ia muito em casa. A gente tava muito próximo. Aí, um dia eu olhei pra ele com esse negócio do empreendedorismo. Eu sempre tinha. Se eu trabalhava em firma, eu vendia perfume, eu vendia alguma coisa. Sempre tinha uma renda extra, um empreendedorismo. Eu tinha facilidade em melhorar processos, em otimizar. Eu olhava um negócio e falava, cara, esse negócio tá bom, mas se ele fizesse assim, ele conseguiria o dobro de resultado. Sempre tive muita facilidade. E um dia, conversando com o Wesley, falei, Wesley, como você imagina a sua vida daqui 5 anos? O que você pretende pro seu futuro, pra sua esposa, pra sua família? O que você pensa? Aí ele falou, tá aí, cara, eu nunca parei pra pensar nisso. A maioria das pessoas não param pra pensar o que será de mim em 5 anos, né? Pra frente. E aí ele falou, cara, tá aí. Eu falei, então, cara, porque, sei lá, eu tinha muita vontade de ir pra fora do Brasil. Muita. Então eu já tinha pesquisado passagem, lugares, o que fazer. E eu falei, cara, olha, eu não sei exatamente o que. Mas eu tenho muita vontade de ir pra fora do país. Mas só que eu tenho vontade de ir pra fora do país trabalhar pra mim. Eu nunca consegui trabalhar pra alguém. Como eu falei, em empresas eu trabalhava pra alguém, mas eu era PJ. Então eu tinha a minha liberdade, eu que fazia a minha remuneração, sempre foi dessa maneira. E o Wesley falou, cara, tá aí, você tocou num ponto. Ir pra fora do país é uma coisa que eu também... que mexe comigo. E eu tinha um amigo que tinha acabado de ir pra Irlanda. Ele tava em Dublin. Falei, cara, tem um amigo meu que tá na Irlanda, poder aquisitivo é bom, poder de compra é muito bom. O que você acha de a gente ir pra lá e montar alguma coisa? Ele, tá bom, mas o quê? Eu vinha de uma empresa de 10 anos têxtil e ele 10 anos vidro. Então... diferentes. Totalmente ramos diferentes. E aí eu falei, cara, vou fazer assim, vou fazer uma pesquisa de mercado, vou ver o que dá pra gente fazer e vou trazer opções pra gente conversar. Meio que começou reuniões de negócio ali. Aí eu vou atrás de números. O café brinca que eu sou híbrido. Eu gosto muito de pessoas, mas eu sou dos números. Eu não sou nem de exatas e nem de humanas. Eu sou os híbridos. Mas isso é ótimo, porque tem um equilíbrio. É verdade. E aí eu voltei, nós trouxemos algumas opções e uma das opções era a barbearia. Falei, por que barbearia, Wesley? Tá numa ascensão muito grande, era mais ou menos nesse ano que o Gerola começou também, 2015, 2016. Tava numa ascensão muito grande do movimento barbershop no Brasil. Cultura americana veio muito forte pra cá, né? Trazendo os degradês muito fortes, se intensificando. Aí as grandes referências começaram as épocas de workshop que trouxeram. Foi Alan Calisto, Lele Flash Power, Jill Black. Começaram esse movimento muito forte de barbearia e a internet começou a pegar, que era só o Facebook e o Instagram começou a ser rodado. Então a divulgação começou a ser maior. Falei, e a gente aprendendo é o que o Japa Old School sempre falou. Com a máquina e uma tesoura, em qualquer lugar do mundo, você tem uma profissão. É verdade. Porque em qualquer lugar do mundo tem cabelo pra ser cortado. Isso mesmo. E eu falei, Wesley, então a gente tem aqui uma profissão em ascensão, a gente vai ter uma disponibilidade geográfica em qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente leva esse dom com a gente. E em Dublin, pra onde a gente tá indo, é um encontro muito grande de brasileiros. Muitos brasileiros vão fazer intercâmbio em Dublin. Sim. Falei, então até a gente pegar a língua também, a gente vai cortar de muito brasileiro lá. Porque o barbeiro brasileiro, ele é diferente. Diferenciado, isso aí mesmo. Ele é diferenciado. Ah, as técnicas vêm de lá, as tendências vêm de lá. Mas a diferenciação é aqui no Brasil. Então, quando o brasileiro chega lá fora, a gente consegue ter esse destaque lá fora. Então, até o pessoal lá dá mais valor pra quem vem do Brasil. Eu falei, então vamos fazer isso, vamos. Aí vai eu de novo. E quanto custa isso tudo?
né? Lá vai você pros Vai números, eu fazer pros toda números de uma novo. Falei pra análise gente se entrar. seria viável ou não. Pra entrar de forma legal, pra entrar, para ser viável, pra se manter por pelo menos 6 meses. Na época, era 50 mil por casal. E a gente não dispunha desse dinheiro. Então tive que ter um plano B. Então a gente falou assim, ó, a gente vai viver de barbearia? A gente vai, você vai fazer o curso. O Wesley fez primeiro porque eu já tava pra operar. E aí, na verdade, eu tava operado já nessa hora, nesse meio termo todo. Então você vai fazer, porque eu tô operado, não consigo. A gente vai começar a trabalhar aqui, levanta o dinheiro e vai. E aí, nesse meio caminho, ainda pra potencializar, eu achei um emprego num navio. Um amigo meu fazia navio. Como é que era o navio? Você passava a temporada, 7 meses, o cargo mais baixo que tinha lá era housekeep, ganhava $700 por mês. Só que livre, sem custo, porque você morava dentro do navio, comia dentro do navio, não tinha custo nenhum, não pagava água, não pagava luz. Falei, 7 meses lá, juntando $700 cada pessoa, então por casal era $1.400 por mês, a gente volta com o dinheiro de ir pra Irlanda. Beleza? Beleza. Vai o jogo de novo. Traz de curso, conta que os cursos que tem que fazer um curso de tripulação e tudo mais. Na hora de ir, a mulherada, não, longe da família, não sei o quê, e longe da igreja, e pipocaram. Eu falei, então vamos voltar pra barbearia, Wesley. Vamos pra barbearia, levanta o dinheiro e vamos pra Irlanda. E a gente abriu uma barbearia e abriu o salão de beleza do lado. Então a ex-esposa dele era cabeleireira e a minha mulher era manicure e design de sobrancelha. A gente abriu junto. A gente abriu dois salões com Acho que eu lembro, sim. R$8 mil. 2 salões com 8 mil. Agora você me pergunta Como, né? Eu ia falar isso agora, mesmo né? ponto. Um do lado do Então, outro. a barbearia que vocês viram hoje era a barbearia e o salão do lado, que hoje é a oficina de moto, era o feminino. Era feminino. Como? O Wesley refinanciou o carro dele, eu tinha um golzinho lá que eu... Nossa, eu penei com o golzinho, Léo. Chorava, empurrava, na hora que arrumou o trem... Teve que vender. E fiquei de motinho. E aí eu tinha uma coisa comigo que assim, quem me conhece sabe, eu sou muito intenso nas coisas que eu faço, muito intenso. Eu não tenho entrar com meio 50%, eu entro com 100%, eu sou muito intenso. E quando a gente entrou, eu sentei com a minha esposa e minha esposa foi uma parceiraça. E você que tem um marido que vai pro lado do empreendedorismo, seja em qualquer área que seja, apoia seu marido. A mulher apoiar o esposo é a maior dádiva que um esposo pode ter. Exato. Isso eu concordo. A mulher virtuosa, ela de fato edifica o seu lar. Porque se ela tivesse dito naquela época, não vai, eu não teria ido. Não teria. E Posso eu abrir concordo. um parênteses? Com certeza. Todos os casais que eu atendo no segmento da barbearia, que geralmente o homem tá na técnica e a mulher tá na administração, na recepção dos clientes, todos que eu atendo tiveram muito sucesso e têm vidas muito prósperas. Quando um apoia o outro é diferente. Não, com certeza. Eu falo isso de experiência própria, né? Até falar pra você, minha esposa, muito obrigado. Hoje eu estou aqui. Vou ficar 3, 4 dias longe de meus 3 filhos e da minha esposa. O que eu falei no carro ontem? Que queria colo dela. Eu só Faz tô cansado, falta. eu queria o colo da minha cansada e falou assim, eu esposa. só queria o colo da minha Né? esposa agora. Né? E obrigado, minha esposa. Eu te amo muito, obrigado por estar sempre. Eu sei as dificuldades que a gente passa, mas sempre ela tá me apoiando em tudo. E isso emocionalmente, financeiramente. Tá? E isso é muito importante, porque como o Gerola falou, o empreendedorismo não é fácil. Muita gente se ilude com a ideia de ser o dono do próprio negócio. Trabalhar a hora que eu quero, né? Tem essa fantasia. Eu trabalho a hora que eu quero, eu saio em férias quando eu quero. E a hora que entra pra operação, vê que é diferente o negócio. E aí, quando chega esse começo que é doído, como ele falou, que o homem tem muito disso, né, Léo? Nós fomos criados pra ser o provedor da casa. Exato. Eu tirei uma esposa da família dela, onde o pai e a mãe dela dava tudo pra ela. Então eu não posso dar menos do que ela tinha. Tem uma obrigação nossa dentro da gente. O cara que é homem mesmo, ele chama essa responsabilidade pra ele, né? Eu chamo isso até de... o homem tem que ser PPP. Provedor, presente e protetor. Exato. É isso, Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Excelente. Então ela foi muito apoiadora nesse começo nosso. E aí eu cheguei pra ela e falei, amor, o que você acha? Ela, vamos pra cima. E aí a gente, em comum acordo, a gente falou o seguinte, a gente tem que diminuir nosso custo de vida, porque eu, assim como o Gerola, eu também. Então eu era PJ, eu ganhava muito bem na época, a gente tinha uma reserva financeira até que legal pra gente se manter, só que a gente tinha um custo de vida alto, e eu sabia que isso ia cair. Eu sabia que isso tinha um processo de maturação, eu sabia que a gente ia passar por um deserto. E essa já é outro insight também pra quem tá assistindo. Porque o deserto, ele é lugar de passagem, não é lugar de morada. Do mesmo jeito que eu falei pra ela, eu sei que a gente vai passar. Só que a gente vai precisar dar esse passinho pra trás pra passar esse deserto.
E o que a gente fez? A gente vendeu todos os móveis de casa, devolvemos a casa, vendi tudo. E fui morar de favor na casa da minha sogra, porque era próximo do salão. Então, até pensando na condução, aluguel que ia despencar, a gente ia rachar com ela, comida, a gente ia rachar, ia todos os custos despencar. Então, a gente pensou até nisso. E foi. Batalhando, sem experiência no começo, né? Eu lembro que minha primeira gestão, eu era dos números, mas não tinha noção do empreendedorismo. Não tinha essa noção. Porque eu e o Wesley, a gente fez uma conta assim, ó. Pra pagar o aluguel da barbearia, a gente precisa de 3 cortes por dia. Chegou o final do mês, a gente bateu essa meta de 3 cortes por dia. E a gente pagou o aluguel. Mas o que sobrou pra gente comer, pra gente vestir, pra gente passear? Investir na empresa. Não sobrou nada, entendeu? E foi muito difícil, assim como o Gira falou, porque foi literalmente isso. Eu acho que os 6 primeiros meses da nossa vida, eu não falo nem que eu morei de favor na minha sogra. Eu vivi na dependência da minha sogra, porque não tinha. E você imagina isso, como é que mexe com o ego de homem, que é exatamente isso. Né? Por mais que minha sogra nunca falou nada, mas é da gente, esse ego, esse bril. E aí eu até fazia meio período, falei, Wesley, não tá dando, voltei pra firma meio período, vim à tarde tentando fazer dar certo. E depois de 6 meses que as coisas começou a encaixar, que começou a andar. E aqui outro parênteses também, o tanto que a minha esposa foi parceira nessa época, eu também agradeço muito ao Wesley. Porque o Wesley também foi muito parceiro da nossa sociedade, e isso é um tema muito delicado. Quem vai abrir sociedade tem que saber muito bem com quem tá abrindo a sociedade e por que tá abrindo a sociedade. Nós tínhamos os sonhos muito bem alinhados, e isso é essencial. Às vezes, por mais que eu seja amigo do Gerola, se o meu sonho não estiver alinhado com o dele, não adianta a gente ter uma sociedade. A gente vai perder a sociedade e vai perder a amizade. A gente nunca foi sobre dinheiro, então assim, sobrou 100 reais, Wesley, é 50 mil e 50 seu. E se eu tiver melhorzinho que você, é o 100 seu. E se você tiver melhor que eu, é o 100 meu. Sempre foi assim. Então isso foi o segredo do sucesso. E quando a gente tava se levantando pra poder tentar ir pra Europa, as mulheres pipocou de novo. Aí a gente olhou um pro outro e falou, Wesley... Que a gente ainda falou assim, ó, capaz elas não estavam de comum acordo. Não, elas não estavam. Elas ainda estavam com cordão umbilical ali. E a gente ainda brincava, Wesley, salão feminino dá mais dinheiro que barbearia. Que, né, colocou um videogame lá, né, falou assim, né, fica aqui jogando videogame, é mais pra não ficar de segurança delas aqui, entendeu? Porque, né, vai ficar rica nas custas dessas mulheres aí. No fim, elas que deu o golpe em nós, elas fechou o salão com um ano e a gente ficou com a barbearia. E a gente acabou não indo pra Europa e os planos foram mudando e já estamos indo aí pra 9 anos na barbearia hoje. Aquela estrutura que vocês viram lá, já contamos com 6 colaboradores, temos a nossa recepção. Melhoramos muito em questão tecnicamente, gestão, sempre procurando evoluir e, como o Gerola falou, muito longe do que a gente quer, mas muito mais perto do que ontem. A gente fica olhando só o tanto que falta, esquece o tanto que já plantou e o tanto que já colheu, né? Então, quando a gente olha pra trás... E essa trend do Instagram, ela é sensacional, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Porque se você pegar pra fazer essa trend, você começa a buscar foto na sua galeria, você fala, cara... Eu me emocionei, pô. Eu chorei. A minha mulher falou, você tá chorando? Eu falei, não, eu tô fazendo um post aqui da nova trend. Eu comecei a olhar lá no passado, passou um filme, cara. Passa um filme. E aí é isso daí. E aí, depois foi, é o que vocês falaram. Partimos para outros lados, empreendedorismo educacional, podcast, venda de produtos, palestras, gestão, barbearia, gestão de pessoas. E graças a Deus estamos no caminho hoje aí. Que coisa boa. Bacana. Uma história maravilhosa. Os frutos estão aí. Mas sim, então, no seu caso, Diogo, a barbearia, se não foi o foco em si. Era uma coisa pra você fazer a grana, pra você seguir outro caminho. Mas ia fazer lá, né? Ia fazer a barbearia lá. Ah, a ideia era montar a barbearia lá. Então a gente fez aqui pra levantar o dinheiro pra ir lá. Sim. Então a gente ia fazer lá. E isso foi o legal, isso é uma coisa que eu falo também, que foi o bacana, foi isso. Infelizmente, era assim, graças a Deus tá mudando isso. Barbearia era algo tipo assim, não tenho mais o que fazer, você Uber ou você barbeiro. No nosso caso não foi a última opção, foi a primeira opção. Por isso que deu certo. Porque a gente realmente entrou de cabeça, entrou 100% pra fazer isso dar certo. Porque quando você entra como última opção, quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Isso mesmo. Então, o que acontece? É a última opção. Se não der certo, do mesmo jeito que eu virei barbeiro, viro Uber, faço outra coisa, volto pra tal coisa, e aí não vai dar certo, porque você não queimou seus barcos. Né? No livro da Arte da Guerra, eu já falei isso aqui num dos podcasts, na Arte da Guerra era assim, o pessoal ia pra guerra. A hora que chegava na ilha, que o general, a primeira coisa que ele falava, queima os barcos. Mas como assim? Se o exército for mais poderoso, se o exército ainda tiver que ir embora. Aí ele falou, é isso, não tem como ir, cara. Não tem como voltar, né? Ganha. Não tem pra onde voltar. E é por isso que tem dado certo. E é interessante porque na sua situação eram 4 pessoas que tinham
o mesmo sonho. Exato. As 4 pessoas se uniram e fizeram dar certo. Porque por mais que as esposas ficassem ali pelo período de 1 ano no salão, mas com toda certeza elas estavam apoiando vocês na caminhada da barbearia, né? Estavam, com certeza. Ajudou muito. Demais, demais. Isso, infelizmente, a gente vê muito barbeiro hoje deixando a profissão porque não tem esse apoio em casa. Não tem, Com toda infelizmente. certeza. Porque se você vê que tá começando a prejudicar a sua relação, o que você vai priorizar? Se só tem briga em casa, sua mulher não entende, aí você tem, igual você tá falando, você tá 4 dias fora de casa. Se a sua mulher fala, e aí, não quero mais, e aí? Entre o emprego e a sua esposa, muita gente, não. Igual no meu caso, eu talvez, se não fosse algo voltado pro espiritual, eu acho que eu tinha desistido. E mesmo Não porque tinha vocês desistido. dois enfrentaram situações que as esposas estavam ao lado e a gente percebe que nessas situações que acontecem as separações. Porque, exatamente, teve parceiro que falou que separou porque a mulher não tava alinhada com ele. Ele falou, então, pra mim não serve. E ao contrário, graças a Deus, as esposas de vocês entenderam e falou, estaremos Graças juntas a em Deus. momentos Graças a Deus. bons e não tão bons. Porque não é fácil, né? Então, assim, principalmente quando a vida conjugal passa por dificuldades financeiras, né? O amor é muito difícil ser mantido por uma falta de financeiro, né? E nós homens, igual a gente falou que a gente gosta de ser provedor, é um desafio, igual o Geraldo falou assim, que você não ter condições de pôr alimento dentro da sua casa para os seus filhos. É triste, cara. É doloroso pra gente até receber ajuda. Não que a gente não queira receber, tá não é precisando, a gente mas seja orgulhoso. Mas o igual o Diogo nosso falou. instinto de homem é isso. o brio, né? cara, É o brio. A mexe gente com quer, Mexe. promover. Igual você falou, eu tirei uma mulher de uma família pra criar outra. Né? A gente fez outra família, né? É Então, assim, é complicado, é doloroso, é desafiante. E graças a Deus, pelo menos as 3 esposas nossas aqui acreditam no nosso propósito, né? E estão do nosso Nossa, minha lado. esposa ali, ama, né? ela ama ir pros eventos, pros podcasts. Ela tá aí 1 ano e meio fora, porque a minha bebê nasceu, né? Então, na reta final que ela tava grávida, o último evento que ela foi a Barbie Week, retrasada. E aí ela tava grávida pra ganhar, depois que ela ganhou, então a minha neném agora fez 1 aninho, então ainda não dá, mama no peito, não fica com ninguém. Mas ela fala toda vez, ela fala, não, quero ir, deixa aí junto. A minha neném mesmo fica dentro da barbeira. Não sei se vocês foram lá, vocês viram o carrinho dela lá, ela fica lá. Foi no ano que nós conhecemos, então? Foi. Pessoalmente foi. Pessoalmente foi. No ano, né? foi o último evento que ela foi. foi o Depois primeiro, não consegui mais por causa da gravidez. Mas minha nenê já, os pés toda hora tem que estar pegando pinça pra arrancar cabelo do pé, que já gruda, dando descalço pra barbearia. É uma beleza. Coisa linda de ver. Não, coisa boa. Parabéns pelas histórias de vocês Imagina. dois, estão inspiradoras. Hoje eu fico feliz porque todos que, né, minha esposa, meu pai hoje não é presente, faz uns 5, 6, quase 6 anos que ele faleceu. E graças a Deus ele se foi orgulhoso de mim, né, porque ele teve um dia que nós tava sentado na garagem, e ele falou, nossa filho, quem diria que você ia sustentar sua família cortando o cabelo dentro da garagem? Lembro quando o pai aí meu sogro também, mesmo temperamento do meu pai, sabe? Minha esposa hoje apoia muito. Hoje ela não é muito de estar comigo no evento, porque a questão dela, ela tem uns deveres em fazer em casa e ela acha que não é viável ela estar junto. Mas ela me apoia muito. Ela Mas falou, nos vai, bastidores ela tá contigo, ela algo mais provou isso importante, nos momentos hoje ela trabalha difíceis, comigo, né? hoje ela trabalha comigo, tá lá me apoiando, fala, vai ter um curso assim, eu vou fazer, faz. Porque hoje ela sabe da importância, né? Ela sabe o quanto isso mudou e vem mudando a nossa história, vem mudando a nossa vida. Então hoje eu tô muito feliz porque os que lá no começo sentiam o gosto que não queriam me apoiar, hoje têm orgulho de mim. E querendo ou não, a gente tá falando, se não tiver muito alinhado o propósito, durante o começo da carreira, você escuta muitos comentários pejorativos, tem mais gente pra jogar pra baixo que pra jogar pra cima. Com certeza. Você escuta falar, o que você falou, eu ouvi. Vai sustentar sua família cortando cabelo? É isso mesmo? Né? Você acha que isso é uma profissão? E assim, eu fico pensando, se eu ouvi isso, imagina que talvez a minha esposa não deve ter ouvido, que ela nem deixou chegar em mim. Exato. Ela filtrou Com certeza, e não né? deixou chegar em Aprendeu você. por isso, né? Porque se eu escutei isso, segurou a imagina o barra. tanto de coisa que ela, sabendo que ia me machucar, não deixou chegar em mim. Tanto de coisa que ela falou, que ela ouviu também. Então imagina, isso Eu cara. acredito sim muito, porque eu acho que é nem questão também, Simão. Claro que o nosso canal é mais voltado pra barbearia, mas a nossa cultura é essa, né? Se você não estiver estudando, fizer
uma pós-graduação, uma graduação, você não serve pro mercado. Certo. Exato. Né? Como se barbeiro não estudasse, né, Gerard? Como se um estudo, uma gestão financeira, um corte de tesouros, isso aí teria que ter uma faculdade com diploma e tudo para ser certeza. Valorizado igual. Inclusive já foi tema de Pelo amor de discussão Deus. nosso, eu já perguntei até como que a profissão de barbeiro, ela surgiu junto com os dentistas, né? Isso. Aonde será que... O que aconteceu que saiu dos cílios que o dentista foi pra uma faculdade e o barbeiro não, né, cara? Onde que era o barbeiro que fazia a extração dos dentes, Onde né? que foi o erro, né, cara? Cirurgias, outros. Quem estuda a história da barbearia sabe muito bem disso. Era responsabilidade dele extração de dente, até Pequenas na questão suturas. espiritual, ele também era responsável. Algumas épocas, algumas denominações, algumas regiões, eles entendiam que raspar o cabelo expulsava os demônios. Exatamente. Olha, que Acredita legal. nisso? O Egito mesmo, por isso que eles eram carecas, que eles acreditavam que através do cabelo, se deixasse o cabelo, através dos cabelos entraria... Porque o piolho era uma praga, então era considerado também um demônio. Então ele estava amaldiçoado. Amaldiçoado. E na Grécia Antiga tinha a questão da barba. barba. Quanto Era a maior barba, era né? a barba, maior era o nível de sabedoria que o homem tinha. Interessante. você vê. Interessante. Interessantíssimo. Pois é. Quero agora entender, já que vocês dois hoje têm tantas atividades para fazer na barbearia, cortar cabelo ainda é prioridade para vocês? É algo que ainda encanta vocês? Ou existe alguma outra atividade dentro do segmento que vocês falam, isso é o que me motiva, que enche o meu coração de alegria? Bora, Gerard. Bom, no meu caso, né, Diogo, acredito que ele vai falar um pouquinho diferente, mas no meu caso, ainda eu acredito que cortar cabelo é prioridade, mas tem um entre parênteses, não viver no operacional, Ah, sim. mas cortar cabelo sim, por quê? Hoje, o mercado está dividido em relação à especialidade e identidade, então a minha especialidade, a minha identidade hoje é cortes na tesoura. Então, o corte de cabelo faz Totalmente parte ligado, e né? é prioridade. Sim. Então, não tem como eu ter entrado no ramo da educação a não ser ensinar corte de cabelo, porque é a minha especialidade hoje. Sim, Então, nem vou falar muito, porque o Diogo depois ele fala da especialidade dele. sim. Então, pra mim ainda né? Prioridade corte de cabelo. Mas viver do operacional, hoje eu já não tenho mais essa visão, porque eu preciso dessa liberdade pra mim viver mais ainda do educacional, que é sair fora do corte de cabelo em si, ali, do operacional, e viver do corte de cabelo educacional. E a gente já até já conversou sobre isso, né, Gerola, né? Você fala Sim. que, né, estava em busca de novos colaboradores, até Sim. para ter tempo mesmo Isso. para poder Porque organizar cortar cabelo, isso. eu né? amo cortar cabelo. Mas dessa forma, sabe? Agora eu me achei e me especializei É. nessa área. Eu acredito Sabe? assim, igual você falou, o corte de cabelo, ele sempre vai ser a sua prioridade, Sim. mas não no operacional, Isso. Educando. Educando. né? Exato. Entendeu? Sendo educador. Deixa eu só abrir mais um parênteses. Quando as pessoas começam na barbearia, elas tendem a falar que é especialista em tudo. Há um tempo atrás nós fizemos um duelo em Uberlândia e aí tinha uma galera de 19, 20 anos e eu perguntava para eles, qual é a sua especialidade na barbearia? Tudo. E aí eu pensava, poxa vida, 19 anos de vida, especialista em Em tudo, tudo? Conseguir dominar Uau! todas as técnicas, né? E aí, geralmente eu falo para eles na barbearia, olha, é impossível, ninguém é especialista em tudo, você tem que fazer uma autoavaliação e ver o que mais brilha aos seus olhos dentro do nicho da barbearia, que é tão amplo, né? E gigante. aí, o Gerola, ele teve ali o foco dele, que foi isso. a tesoura. A tesoura. Exato. Conta para nós como foi que você descobriu essa paixão Pela tesoura? pela tesoura. Foi através de um workshop do Japô School e Alan Calisto, né? Eu fui no workshop de Sorocaba, inclusive de Sorocaba. Só que foi tão engraçado porque eu comprei o ingresso do Japô School e porque o Alan Calisto ia estar como convidado especial do Japa. E aí a minha ideia era ir lá pra ver o degradê do Alan. Eu ia falar isso agora, né? Olha o que Alan, legal. a especialidade aí Entendeu? daquela, né? Porque ele é reconhecido mundialmente Porque como quando degradê, né, o Quando Alan? a gente começamos, né, na barbearia 2015, 2016, o degradê tava vindo forte. fortíssimo. Quem só- sabia fazer era diferente. É diferente igual hoje. Hoje, você, tipo assim, se você pegar papo com um barbeiro, assim, que corta o cabelo, os caras falam muito corte de tesoura, porque tá em alto, por causa do visagismo e tal. E na época que nós começamos, era muito degradê, porque o degradê tava vindo muito forte. E aí, quando anunciou que o Alan ia estar lá, eu falei, não, você é doido, eu vou lá pra aprender
O degradê, com o melhor. Só que daí a primeira apresentação foi do Japa. O Japa acho que cortou 7 cabelos em meio período de workshop. Aí quando eu vi... 7 cabelos em cima do palco? Só que assim, o Japa, aí por isso que eu me apaixonei. Porque a maneira que ele ensinava era muito simples. O resultado era extraordinário. E o que ele fazia com a tesoura, ele dava um show em cima do palco. E o corte na tesoura, ele tem de ser um pouco mais complexo por conta das divisões, dos ângulos. Só que ele fazia as coisas parecer tão simples. Eu falei, mano, é isso, sabe? Eu quero isso pra mim. E aí, tipo assim, quando o Alan apresentou, aprendi ali, só que me apaixonei. Tanto que no final não tirei foto com o Alan, tirei foto com o Japa. Aí depois no palco eu tirei foto com os dois. Porque eu fiquei doido pra tirar com o Japa. Então eu falei, não vou conseguir tirar foto com esse cara, não é possível. Sou doido pra tirar foto com esse cara, mano. Me encantou tanto a tesoura ali que dali pra cá que veio essa paixão pela tesoura. E aí foi quando você falou, no corte, na tesoura, que eu quero me aperfeiçoar. Isso. Aí de lá pra cá eu fui no workshop do Japa, aí depois ele anunciou, daí eu comecei, tipo assim, tudo era Japa pra mim. Até eu conhecer os outros, tudo era Japa. Aí o Japa anunciou o curso online, comprei o curso online dele, fui estudando, fui praticando, sempre fui um cara que, tipo assim, compro o curso, coloco em prática, treino, pra trazer o resultado. E sempre foi indo, sabe? De lá pra cá veio me encantando na tesoura. Não que os outros eu não faço, né? Sim. Igual você abordou aí. Sou especialista em tudo. Às vezes a gente, tipo, pega até mal falar, né? Que nós somos especialistas. Mas a gente tem que entender um pouco de tudo. Né? Não, isso sim. E ser especialista em uma área. Eu acho que isso é válido. Porque, tipo, se você quer viver, eu quero viver de tesoura. Vender meu trabalho, que é tesoura. Que no Diogo é gestor. Então, ele já sabe o que ele quer, eu também sei o que eu quero. Então, mesmo porque você tem que passar por todas as fases para entender aquilo que te encanta, mas que você legal. Tem prazer em fazer, sim, né? Mas é legal você entender um pouco de cada segmento, porque hoje nós temos uma barbearia, nós temos uma empresa. Então, se eu não souber sobre atendimento, se eu não souber sobre que nem gestão mesmo, foi com ele que eu aprendi. Foi o primeiro cara que eu soube sobre gestão. Legal. Foi isso. Depois de quantos anos? Quase 5, 6 anos. Porque meu foco era muito cabelo, atendimento, eu fazia o meu. O que eu fazia, que eu achava que estava bom. Depois que eu fui entender sobre atendimento. Então, para você que está começando, até uma deixa. É escalável. Primeiro, lá no primeiro degrauzinho, cara. O que é? Melhorar os seus cortes. Fazer o degradezinho bem feito, depois passa para transição. É o básico bem feito. Aí depois, cara, tem um corte legal, o que você precisa? Atendimento ao cliente. Começou isso, automaticamente junto com o atendimento vem a gestão. Aí começa aquela gestãozinha sua. Pode ser a básica que ele falou. Quantos cortes eu preciso para mim, tipo, pagar o aluguel. Pagar o aluguel. Às vezes, tô na minha garagem, então você já, entre aspas, porque nem eu não dividia, eu tava na minha garagem, eu não sabia. Depois com ele que eu fui saber o que, mesmo eu estando na minha garagem, tem a despesa, eu tenho a despesa, eu tenho que estar na minha mentalidade como se eu estivesse pagando aluguel, nem que fosse 500. Sim. E como que eu faço para me fazer essa gestão? Foi através da gestão dele que eu comecei a entender um pouco melhor, sabe? Sobre isso aí. Então, pra quem tá no começo, mano, é escalável, cara. Primeiro você começa com o corte, melhora um pouquinho na tesoura, depois vem barba, vem atendimento, vem assim vai indo. E depois tem gestão, aí até você chegar no ápice, aí você começar a entender o que você quer, no que você, igual você falou, o que o seu olho brilha, mas é gestão, é barba, hoje nós tem aqui a Thay, que é barba, e assim vai indo. Mas você foca numa coisa, não deixa de fazer os outros. Mas falar que é especialista em tudo é meio complicado, nem as grandes referências nem são, né? Então eu quero aproveitar o momento dessa sua fala para dar um recado para quem está nos assistindo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o time de barbeiros que tem, às vezes, 1 ano, 2 anos de barbearia e ainda se perguntam qual é nesse nicho que é tão vasto, né? O que vai me encantar, o que de fato vai ser minha especialidade. Eu convido você, barbeiro, a participar de batalhas, a participar de cursos, workshops, porque ali, assim como o Gerola bem trouxe na história dele, você vai perceber algo que vai queimar o seu coração, que você vai gostar, que você vai se ver no futuro fazendo aquilo. Parem e reflitam. Gerola foi para buscar aprimorar o degradê com Alan Calixto. Chegando no evento, a paixão foi pelo corte na tesoura, que foi quando ele conseguiu perceber que era ali que ele iria se aperfeiçoar e hoje reconhecido por tal feito. Exatamente, pegando um gancho sobre isso, Lili, né? Até mesmo você que a gente oferece para ir, né, nos treinamentos, no workshop. Não, eu já conheço, eu já sei degradê, né? Não preciso de workshop, né? Vá, talvez você vai se apaixonar por uma outra, um bate-papo com o seu colega de profissão que tá ali, né? No caso do Gerola também foi para
com uma finalidade e saiu de lá especialista em outra, né? Então, assim... Isso. Muito doido. O conhecimento tem que ir. Eu já fui em vários workshops, eventos, né? Que não tinha nada a ver com o meu nicho, mas eu fui para ter conhecimento, para a gente começar a entender. E ali eu já tirei muitas coisas boas que eu passei a aplicar do meu negócio e deu muito certo. Né? Além do network, né? Do network, Fala muito sobre isso. Falando sobre isso, às vezes tem um palestrante lá e depende se você fala assim, eu já vi 15 workshop dele. Mas o palestrante também está se desenvolvendo. Sim. Então ele também está buscando técnicas novas. E ainda que ele não busque, que ele vai apresentar a mesma apresentação do que você já foi, do lado sentado vai ter um barbeiro que tem alguma coisa para te ensinar. Com toda certeza. E às vezes alguém que tenha menos experiência em termos de tempo de barbearia te ensina algo. Sim, a molecada tá vindo com sede. Nossa, muito. Molecada tá vindo com Há um sede. tempo atrás, a gente teve em Uberlândia o Juarez, visagista. E foi um cliente meu que tem 25 anos de barbearia assistir o Juarez. O Juarez ensinou uma técnica para fazer a barba, o desenho da barba. Ele falou assim, Liliane, aquilo fez total diferença nos meus atendimentos de agora. Ou seja, alguém que já está há 25 anos no 25 mercado anos. da barbearia. A mente que se expande pro novo, né? Nunca mais volta ao tamanho Volta original. a Às ser vezes é uma palavrinha que você vai soltar ali que vai economizar 10, 15, 20 anos de você quebrando pedra sozinho. Quando a gente fez curso de iniciante, o Wesley fez primeiro, como eu contei na história, e aí depois de 6 meses eu comecei a cortar 100 cursos olhando ele. E senti a necessidade de melhorar. Fui fazer o curso e eu usava o Wesley como modelo. O Wesley ele tinha muita dificuldade em tirar a marcação na lâmina, porque ele não tinha shaver ainda, era difícil, era lavalhado. E aí ele tinha muita dificuldade. Aí um dia, o professor passando pra mim a técnica do navalhado, aí eu fui fazer o navalhado, ele falou, não, ó, você tá pegando com a lâmina muito na horizontal, inclina ela na verticalzinha aqui, ó. Passei, depois disso ele eliminou 10 minutos do corte dele. Olha. Você vê, então assim, Aumento de produtividade. É um pontinho assim, ó, é virar a lâmina. O engraçado é que foi você que... Você vê? Que coisa louca. Então é assim, cara, uma palavrinha que você escutar ali vai virar sua chave, vai multiplicar seu orçamento, vai fazer total diferença na gestão de pessoas, na gestão de clientes, No seu no resultado faturamento, final. o resultado Muda, final. muda. Uma pomada que o Gerola fala, olha, você fez o corte impecável, mas se você errar na pomada, você errou no corte. Errou. Porque não vai finalizar. A finalização Você fala, cara, não é mas eu tô correta. cortando igual o Gerola, eu tô na mesma divisão, mas não sai igual. Porque você tá usando a pomada errada. Aí você vai no orco e fala, não é essa molhada, que essa molhada pesa, essa aqui, ó. Mate. Sequinho. Acabou. Total diferença, o resultado muda, a qualidade muda. Incrível. E sobre essa pergunta que ele fez pro Gerola, passando para você, Diogo, né? Você já entrou na barbearia também, já no mais do lado da gestão, né? Que você já definiu isso, ou já mais assim, no operacional mesmo e foi implementando a gestão dentro da barbearia? Como eu falei, eu era dos números, mas eu não tinha noção de gestão de empreendedorismo, gestão empresarial, porque é diferente. Então, esses 6 primeiros meses, como eu falei, essa foi a nossa matemática. Minha gestão era tipo essa, preciso de tanto, estabeleço uma meta em cima do que eu preciso. Esquecia das variáveis, sempre foi assim. Só que aí com 6 meses começou a virar. Começou a entrar cliente, começou a chegar momentos de a gente começar a dispensar cliente na porta. Ainda assim não sobrava dinheiro. Aí que eu falei, opa, peraí. Tô dando conta de atender, mas tá faltando dinheiro? Tá aumentando o número de clientes. E o dinheiro não sobra. E isso acontece hoje muito, Nossa. Demais. muito. O cara tá lotado, você passa na barbearia do cara, não tem horário, ou se é por ordem de chegada, tem 10 negros esperando, mas se você, por exemplo, for levar um kit de produto da Bianton, ele não tem o dinheiro pra pagar à vista. Por quê? Não tem a organização financeira. E aí eu falei assim, poxa, o que tá faltando? Aí você sai de dentro do furacão, dá um passo pra trás e olha o que tá acontecendo. Porque quando você tá dentro da situação, você não consegue enxergar o que tá acontecendo. Saia da ilha pra ver a ilha. É, bem isso. E aí eu falei, o que tá acontecendo? E em 2015, 2016, não tinha ninguém falando sobre gestão de barbearia. Não tinha, você podia procurar, não tinha. Nem o seu Elias falava sobre gestão naquela época. Falava de técnica. É, você olha esse vídeo de 2015 do seu Elias, era as técnicas. Nossa, inclusive, que elegância como já cortava em 2015, né? Meu Deus do céu. Mas não tinha. E aí eu fui buscar fora. Lembra que você falou? Eu fiz curso de outras áreas, eu fui a mesma coisa. Lembra que eu falei que eu tinha muita facilidade em olhar alguma coisa e aperfeiçoar? Falei, bom, se não tem dentro da barbearia, eu vou fazer a empresarial que tem no mundo aí fora. E eu vou trazer para o meu ramo. Aí você adaptava para a realidade da barbearia, já que você era um empreendedor já que eu era lá. Que com 6 meses ali, quase um ano, a gente sabia muito já a dor do barbeiro.
Então eu sabia quais técnicas, quais ferramentas eram necessárias para curar aquelas dores. E foi aí que eu comecei a me aperfeiçoar mais a fundo na gestão. Perfeito. Então, o primeiro curso que eu fiz foi de gestão empresarial. Eu lembro até hoje, Nathan Cantelli. Acho que ele até parou de dar palestra. Nathan Cantelli, eu fiz um curso e aí eu comecei a entender. Aí ele começou a falar sobre a identidade da sua empresa, sobre CNPJ, sobre CPF. Interessante. Comecei a calcular, comecei a ver alguns números. Aí eu já voltei desse curso, que foi uma imersão de 2 dias transformado. E assim, o Wesley, a Débora, que é minha esposa, eles sabem quando eu vou fazer um curso. Eles já sabem. Hoje, que a equipe é maior, se eu vou fazer um curso, eles já falam, ó... Vocês pula miúda aí, se explica, vai Quando estudar o que tem que estudar, porque quando esse homem voltar, vocês saem fora. Porque eu sou, igual o Gerola falou, eu sou muito igual a ele. Eu não sou de estudar e deixar engavetado lá, não. Eu estudei, eu vou aplicar cada coisa pra ver se realmente funciona. Eu vou validar o método. Então eu já voltei, já transformando tudo, já coloquei plaquinha, missão, visão, valores, agora é uma empresa aqui, e o MEI já tinha, Wesley, agora é assim, assado, esse preço tá errado, já fui atrás de precificação, e cada vez mais eu fui procurando mais sobre gestão, e mais, e depois no mercado começaram a surgir outras pessoas. Só que durante pelo menos uns 2 anos não tinha nada. E aí foi a gestão que organizou a nossa vida empresarial, os nossos processos, a nossa gestão. E eu amo a gestão por quê? Porque ela é responsável por dar clareza. Porque resultado, os barbeiros em si já têm. Cliente, 90% das barbearias tá cheia. Tem lotado, cliente, inclusive. Tá lotado, não consegue atender a demanda. Mas eles não têm clareza dos dados, dos números. E qual que é a função da gestão? Organizar dados. Isso. O que tá errado, você arruma, potencializa. O que tá bom, você melhora. Melhoria contínua. Sempre. E aí foi tipo assim... A gestão, eu amo a gestão porque ela foi realmente esse divisor de águas. Porque por mais que minha esposa me apoiasse, que eu tinha o apoio dela, com 6 meses não tava virando nada. Literalmente, de não ter dinheiro pro básico nosso. Eu falava, cara, eu não posso, é o que a gente tá falando, o Bril, eu não posso. Eu tenho que arcar com as coisas aqui dentro. Então, tanto que eu voltei no primeiro momento pra empresa trabalhar meio período pra poder arcar as contas. Eu falei, mas ou eu vou fazer isso aqui certo ou não vou fazer mais. Né? E aí eu fui procurando me especializar cada vez mais na barbearia. E é como a Gerola falou, nesse período eu ainda era operacional, éramos só eu e o Wesley. Então, paralelo a isso, eu também fui melhorando minhas técnicas de corte, fui procurando curso, comprei vários cursos online, fui em muitos workshops, eu ia com o Wesley, nos federamos a filiação, procuramos aprender mais sobre a técnica de corte e paralelo a isso eu fazia a gestão. Porque a gestão é uma coisa tão gostosa pra mim, que eu nem nunca enxerguei como trabalho. Eu gosto mesmo, sabe? Minha mãe fala, você é maluco quando você senta essas planilhas, você é louco. Eu gosto disso, cara. Então, eu trabalhava cortando cabelo e desafogava a cabeça fazendo conta. Era tipo isso, gostava, sabe? E aí foi evoluindo as coisas. Aí foi quando foi começando a chegar o primeiro colaborador, o segundo colaborador. Aí eu já comecei a ter que me preocupar com outro tipo de gestão, que é a gestão de pessoas. Porque isso é muito importante. O principal ativo da sua empresa são pessoas. Tem um grande do mercado que fala, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E inclusive do time que está com você. Porque se tem alguém que vai te ajudar a chegar no seu propósito, na sua missão, nos seus valores, não são seus clientes, são as pessoas que estão contigo. Porque essas pessoas vão te ajudar a chegar no resultado que você espera um dia. E o legal disso é que cada vez mais que a gente vai evoluindo, seja na parte técnica, seja na parte de gestão, seja no operacional, seja no estratégico, que você começa a se cobrar em ser um líder melhor, porque a partir desse momento você vira um espelho para os seus liderados. Exatamente. E ninguém quer andar com um fraco, essa é a realidade. Eu escuto muito a galera falando, não quero ter gente comigo, não sei o quê. É porque você não quer ter essa responsabilidade de ser alguém melhor, capaz de proporcionar um conforto e uma segurança para quem está debaixo da sua liderança. Se você quer ter uma equipe, você tem que ser um líder. E ser líder é às vezes fazer o papel de chato, ser líder é fazer o papel que ninguém gosta, ser líder é trabalhar enquanto todo mundo tá dormindo, ser líder é trabalhar enquanto todo mundo tá na praia no final de semana, ser líder é proporcionar pros outros o que você quer pra você.
Isso é ser líder. E, inclusive, influenciar Com por meio dos seus certeza. exemplos. Porque tem liderança que bate no peito e fala, eu quero isso de vocês. Mas, na prática, perante a equipe, tem atitudes completamente Diferente. contrárias àquilo que ele sempre pede para a equipe A dele. gente fala que esse é o chefe, né? É o que esse manda. É o chefe, Não é o líder. exato. O líder, ele lidera pelo totalmente exemplo. Ele inspira Exatamente. as Não tem jeito. pessoas. E é aí que a barbearia começa a ter sucesso, porque se ele te enxerga como um líder, se você inspira ele, ele compra seu sonho. Exatamente. Junto com você. Exatamente. Né? Quem tiver a oportunidade de um dia fazer o curso comigo, tem uma história que eu conto lá sobre isso. Então, se o seu liderado não comprar o seu sonho, se ele não tiver um motivo pra levantar da cama e trilhar o sonho junto com você, ele não vai levantar. Ele não vai fazer sua empresa se tornar escalável. Não tem como. É impossível. E isso foi cada vez mais tomando uma proporção grande, até o momento de pessoas começarem a procurar, mano, mas como é que você faz isso? Mas como é que abre um CNPJ? Porque parece loucura que a gente tá falando, mas essa informação ainda muita gente não sabe. Como que abre um MEI, por exemplo. Sim, Algo sim. muito básico de entrar na Receita Né, no e portal abrir. mesmo, lá, no portal Gov. Mas às vezes não consegue. E aí assim, não né? tem o acesso. E aí foi isso, a demanda começou a vir atrás. Foi quando a gente desenvolveu o método do Navalha Financeira, que é um método de gestão voltado para a barbearia. E aqui tem uma grande virada de chave, porque é isso. Eu tive um rapaz, na única empresa que eu trabalhei registrado, que ele falava assim para mim, ele tinha 35 anos de empresa. 35. Ele era semi-analfabeto. Só que os novos que entravam, os engenheiros, engenharia mecatrônica, o pessoal, tudo, quando ia fazer qualquer dispositivo, ia lá perguntar pra ele, o Olha que só. você acha? Aí ele falava assim pra mim, Porque ele Diogo, tinha experiência, né? ele falava, Diogo, o pessoal na faculdade, eles ensinam que se ligar dois positivo vai sair a luz lá. Mas e se ele ligar e não sair a luz lá? Isso quem sabe é quem tem experiência do chão de fábrica. Exatamente. Essa era a diferença dele. Então, quando a gente pegou esse método de gestão e trouxe pra dentro da barbearia, a gente pegou justamente essa dor do barbeiro. Aham. Porque tem coisa que a gente usa na empresa que não vai dar certo na barbearia, porque a gente lida com serviço, a gente não lida com contrato fechado, a gente não lida com receita programada pra frente. Agora começou por conta da assinatura, mas até então não tinha, não trabalhava com receita, era variável, lidava diretamente com pessoas, o seu ativo era pessoas. Oscilava os números, né? Muito, baixa, alta, dezembro lá em cima, janeiro lá embaixo. Isso. Então trazer isso pro barbeiro dentro da nossa realidade mudou a chave de muita gente que passou por lá. E é o que eu falei, pessoas que já eram excelentes tecnicamente, mas que ainda não tinham resultado porque não tinha essa consciência de gestão. E nessa época no mercado, o que a gente via muito? Excelentes barbeiros tecnicamente frustrados e abandonando a profissão, enquanto grandes gestores que nem barbeiro eram, construindo redes de barbearia. Porque é a gestão que organiza e dá clareza. É isso. Então a barbearia ela é algo lindo, mas ela é uma empresa. Se você não lidar ela como uma empresa, você não vai prosperar nela. Você vai se frustrar nessa profissão e vai sair. Então a gestão foi libertador. E aí foi bem, a hora que eu comecei a dar o curso, foi bem o quarto nível que eu falo que é o da barbearia. Que o primeiro que a gente passa é o atendimento, o corte em si, que é o básico. O atendimento. Então, quando você... Nossa época era o degradê. Quem fazia o degradê se diferenciava. Sim. Então, se eu faço o degradê e o Gerola não faz, o cliente ia me procurar. Aconteceu o quê? Todo mundo aprendeu o degradê. Então, já não era mais uma diferença. Então, teve que se preocupar com o atendimento. Opa, não, ele corta o degradê ele também. Mas, pô, o atendimento lá no Gerola é tão legal, cara. Ele é tão simpático, ele me trata bem, ele me chama pelo nome. Ele me chama pra tomar um café com ele, então eu vou no Gerola. Aí os pessoal começou a perceber, opa, preciso melhorar meu atendimento. Já não era mais um diferencial. Então as pessoas começaram a procurar o quê? Estrutura. Pô, o Gerola corta bem, o Gerola traz um atendimento legal, mas pô, lá no Diogo tem uma cadeira reclinável que quando eu faço a barba, cara, nossa, é demais. Esqueço É o dos meus espaço problemas, ali eu climatizado, espareço. né? Climatizado, fala, pô, então eu vou lá no Diogo. Aí a estrutura começou a ser o Barbearia diferencial. limpinha. Aí o que aconteceu? Todo mundo melhorou a estrutura. E o que isso gerou, esses 3 primeiros passos? Clientes extremamente satisfeitos. Sim. Porque eles tinham um excelente corte, eram extremamente bem atendidos em lugares super aconchegantes. Só que tudo isso tinha um custo pro dono. E o dono não sabia precificar nada disso. E o que acontecia? Ele tinha todo esse investimento e de repente ele cobrava R$15 no corte. E de repente o custo do cliente sentar na cadeira dele era 18. Então quanto mais cliente sentava na cadeira dele, Maior não era o maior prejuízo. lucro, era maior o prejuízo. Mais o prejuízo. E ele não entendia, ele, caramba, mano, olha a minha estrutura, olha meu atendimento, olha tudo isso, olha o tanto de cliente, eu fecho no negativo todo mês. E isso que daí destravou a chave pra muita gente, que foi falar dessa gestão nesse momento. Então, hoje, minha área de paixão e de atuação é a gestão. Eu ainda atendo, de quinta, sexta e sábado eu ainda atendo, tenho uma cartela muito bacana. Nosso espaço lá hoje já não suporta. Eu sempre falei assim, ó, vou deixar uma cadeirinha pra mim que eu gosto também de cortar. Eu gosto muito, é uma terapia. Tem aquele cliente que você pega intimidade e vira amigo, né? Assim. Mas hoje, por exemplo,
As outras empresas que a gente vai falar mais, o que envolveu em torno da barbearia, não permite mais que eu fique só na operação. Então, ainda esse ano, 100% eu vou sair da operação para dedicar as outras áreas, mas minha paixão dentro da barbearia é a gestão. É a gestão. Top. E quando você tem esse relacionamento com os colegas de profissão, você percebe aquela dificuldade para ele liderar a equipe, para ele precificar o serviço dele, você já se coloca à disposição para ajudá-lo e aí você cobra de acordo com as horas que você despende para aquele profissional? Acontece assim, ó, hoje a gente tem esse método navalha financeira. Esse método navalha financeira, ele é um método básico. Tá. E eu comecei até a perceber que esse básico para muita gente já era complexo. Então assim, quando alguém vem com alguma dificuldade, Eu era um... se são dúvidas básicas, a gente vai por esse lado. Nem se me chama no WhatsApp lá, ou se me chama no Instagram, tô ocupado no momento, mas assim que eu tenho um tempinho eu vou responder. Não, irmão, vai por aqui, vai por ali. Quando ele começa a demandar mais tempo, eu indico ele pra navalha. Ó, vamos aprender o básico aqui primeiro. Porque às vezes, o que acontece? O cara tá olhando o final da escada lá, mas ele ainda não sabe o que a gente tá falando. De repente ele quer saber sobre gestão, ele não tem nenhum MEI ainda. Então eu levo ele pra navalha financeira, que são encontros presenciais. Geralmente a gente abre turma de 3 em 3 meses, né? E aí lá tem o valor do curso. E aí lá a gente passa... tem uma apostila, eu brinco que é a Bíblia da barbearia, porque aquilo é renovável. Você vai se renovando, vai atualizando números, é um GPS da sua barbearia. Lá eu falo sobre o quê? Lá eu falo sobre a identidade da sua barbearia, que é missão, visão, valores, sobre gestão de pessoas, que a gente está falando, de como ser um líder. Eu falo sobre capacidade produtiva, sobre taxa de ocupação, sobre taxa de frequência, sobre como precificar o seu corte, que às vezes o cara ele abre a barbearia, tô abrindo perto do Gerola, ele cobra 20, eu vou cobrar 15. Mas você não sabe o custo que ele tem. Você não pode basear o seu preço no preço dele, porque o custo dele é diferente do seu custo. Ah, Diogo, quanto que eu tenho que pagar de comissão? Essa pergunta também ela é errada. Não é essa pergunta que se faz. A pergunta é quanto de lucro você quer ganhar? Porque primeiro você sabe o custo do seu corte, o quanto de lucro você quer ganhar, e em cima disso você sabe o quanto você pode pagar de comissão dentro do perímetro que cobram de valor de corte. Então, por exemplo, eu quero ganhar 30% de lucro. Sim. Eu acho saudável 30% de lucro. E eu sei que meu cliente custa R$10 pra sentar na minha cadeira, porque eu ensino essa conta lá também. Quanto que custa o seu corte? Isso que eu ia te falar. Se você poderia exemplificar Vamos lá, em cima do corte. Sim. Como precificar um corte? Como precifica? Custos fixos. Então, o que é fixo? O que se entrar ou não entrar cliente na sua barbearia, você vai precisar gastar. Água, luz, energia. Por mais que fala, mas água, luz é variável. Ela é variável um pouquinho pra cima e pra baixo, mas é um tem uma noção fixo, também, né? Do valor. Você paga recepcionista, você paga sistema, todos os custos fixos que você tem, internet, já pega tudo fixo. Aí agora vamos pros variáveis. Quanto que você gasta de produto, você tem que saber, por exemplo, a gente faz até essa conta lá, quanto que eu gasto em cada pump pra saber quanto que eu tô soltando de shampoo. Que eu pego tanto, divido em cada pump para saber quanto cada cliente de fato me custa. A gola higiênica que cada cliente usa, a lâmina quanto que custa. E aí eu vou chegar nesse número. Eu vou pegar o valor bruto total e vou dividir pela média de cliente dos últimos 30 dias. Então, entendi. Me deu lá todo um custo fixo 10 mil, eu divido por 200 clientes, eu cheguei no número X. Então hoje, por isso que são variáveis. Não é eu faço essa conta hoje, vai servir pro resto da vida. Geralmente eu indico para eles fazerem de 3 em 3 meses. Porque o fluxo aumenta, o produto sobe, fica mais caro. É variável. 3 em 3 meses tem que fazer a atualização. Cheguei no custo. Então, por exemplo, eu sei que meu cliente custa R$10 para sentar na minha cadeira. E eu quero ganhar 30%. Que a minha empresa ganhe 30% de lucro líquido. Que lucro é diferente de faturamento. Muito barbeiro se perde nisso. Minha barbearia fatura 20 mil. Mas se você gastar 21, não adianta nada se faturar 20 mil. Né? Faturamento não é lucro. Sim. Lucro é o que sobra no seu bolso depois de pagar todas as contas e todos os colaboradores. Legal. Então, R$10 é meu custo. Então, parto de R$10. É 30% de lucro? R$13. Agora sim, se eu colocar mais 40% de comissão pro meu barbeiro, para quanto que vai? Se fosse mais 15%, metade de 13, R$6,50. Então, já estava em 13, mais 6,50, tá dando R$19,50. Arredondo para 20. Então, se eu cobrar R$20 no meu corte, meu cliente me custando 10 e eu pagando 50% de comissão, eu tenho 30% de lucro. Essa é a conta. Então eu pago 50, eu pago 30, você pode pagar até 100, mas quanto mais você der de comissão, maior tem que ser o seu corte em relação ao seu custo. Então, são dúvidas assim. Então, tudo isso no Navalha Financeira a gente mostra para eles e a importância de ter um aplicativo. Por quê? Não tem como fazer isso, cara. Vai passar, sei lá, 500 clientes na sua barbearia. Como é que você vai ter todos esses números? Você vai ficar lá plantado, anotando no papelzinho? Não tem como.
alimente o sistema. A maioria dos números ele te dá no final do mês. Posso Você só trazer precisa uma olhar. informação? Sim. Como eu tô ali na linha de frente das barbearias, vendendo os produtos da Bianton, vendendo também minhas ferramentas, em muitas situações eu chego, eles têm o aplicativo, mas não alimentam Não o alimentam, aplicativo. Ou seja, ele Eles não têm tudo na cadastrou mão, né? a base de clientes no aplicativo, ele não concluiu o atendimento que ele fez aquele dia, passou pela barbearia dele 10 clientes, ele incluiu apenas 3 ali no aplicativo, finalizou como atendimento, os números serão reais. Nunca. Nunca. Totalmente falso. Aí quando a gente chega, a gente também presta a mentoria específica, acompanhamento com as barbearias. Já chegou o caso disso. Ele falava, cara, quantos que você... 3 meses de acompanhamento, enquanto você pretende crescer nesse tempo? 30%. Eu já faço essa pergunta porque eu sei que o cara não tem o dado. Você quer crescer 30%, isso vai refletir em quanto no seu faturamento? Não sabe. Não sei, porque eu não sei quanto que eu Não faturo sabe hoje. quanto ele faz hoje. Como é que eu vou aumentar 30%? 30% de nada é nada. Hoje, quando eu chego na barbearia, é para você ter noção, né? Isso entra como uma dificuldade, né? Ou uma oportunidade para nós que estamos aí também apoiando o segmento da barbearia. Muitas vezes a gente chega e fala assim, quantos clientes hoje você atende no mês que são fiéis a você? Ah, não sei. Quantos clientes de porta que você prospectou? Ah, sabe. também não sei. É. Você tem 2 cadeiras, 2 colaboradores. Quem fatura mais para você? Ah, eu acho que é o fulano. Então fica tudo no achismo. Isso da É, cadeira, a gente tem uma matéria lá que a gente fala sobre isso. Por exemplo, lá vocês viram, a gente tem 6 cadeiras. Então, a capacidade produtiva da barbearia, ela é uma. Mas a taxa de ocupação da barbearia é uma. Mas individualmente de barbeiro eu tenho que saber também. O que acontece? Vamos supor que eu tenha 5 barbeiros com a taxa de ocupação de 80%, que é uma taxa excelente. Excelente. E aí meu último barbeiro tem uma taxa de 20%. Ele derruba a taxa da barbearia inteira. Puxa pra baixo. né? Pra baixo. Então, assim, aí você vai lá e você desce a lenha na equipe inteira. Pô, a taxa tá baixa e tal, mas tá todo mundo já se esgoelando de trabalhar. Você só devia ter conversado e dado Só feedback com o cara pro do- último lá. Só o que tá 20%. E como Ajustado ia aquele, saber né? disso? É. Sem o- E como que você vai saber se você não tem os números, não tem as métricas? Não tem como. Não tem como. Como que você vai dar um feedback, um direcionamento, se você não tem os números que ele produz? E, obviamente, enquanto líder, você tem que chegar e falar qual que é a sua expectativa em relação a ele e saber dele. É uma coisa que eu quero que você fala para nós. Para se liderar bem equipes, pessoas, qual é o segredo? Cara, isso é muito louco. Pra ser um bom líder, primeiro você... Eu vou olhar aqui, que isso aqui vai servir pra muita gente. Pra ser um bom líder, você primeiro tem que ser um bom liderado. Porque quem não senta pra aprender, não levanta pra ensinar. Sabe o que acontece? Eu vejo muita gente querendo ser líder, mas quando ele era o colaborador, ele batia de frente com o dono, Sim. ele não cumpria o horário, ele não atendia com excelência, e ele falava assim, quando eu tiver a minha, eu vou ser. Mas a maneira com que você faz uma coisa, você faz todas. Se você não é um bom colaborador, você não é um bom líder. Se você não é um bom barbeiro sendo colaborador quando você for dono, você também não vai ser. Então, para ser um bom líder, primeiro seja um bom liderado. Aprenda. Sente numa mesa onde você é o menos esperto sentado. Aprenda com as pessoas, aprenda a ouvir e aprenda a iluminar os outros. Quem quer brilhar nunca vai ser um líder. Porque quem quer brilhar quer o foco pra ele. Ele quer que a barbearia cresça, pros outros falar na rua, é a barbearia do Diogo. Mas quem que tá fazendo o trabalho lá? Então não quero que eu cresça, eu quero que os meus barbeiros apareçam, porque eles crescendo eu cresço também. Com certeza. É a consequência. Então não é sobre o dinheiro, é sobre as pessoas, é sobre saber o sonho de cada colaborador. Perfeito. Tem até Cristo do- lavou os pés das pessoas. Não foi as pessoas que chegou e lavou os pés dele. Então ele veio para servir e não ser não ser servido. servido. Você já leu, tem um livro falando de liderança, e é isso que você falou, quem tá em casa é O Monge e o Executivo. Li 2 vezes. Esse livro é sensacional, que fala sobre liderança. A primeira vez que eu li, há 20 anos atrás. Hoje eu tenho ele, depois eu mando para você. Ele é amarelinho, vira e mexe. Eu volto a reler os pontos que eu grifei ali. E lá ele Excelente. fala, né, ele fala sobre a pirâmide invertida, né? Exato. Eu, como líder, a primeira coisa que eu faço é quem está abaixo de mim, é eu fazer de tudo para que ele tenha tudo que ele precisa para executar o trabalho dele. Não é o contrário. E aí, você fez? Só cobrança. Não, o que você precisa para executar? Eu vou te servir. E ele, assim com quem é subordinado a ele.
E aí você inverte, porque o que a gente tem como liderança? É aquele triângulo, então o líder lá na ponta e vai descendo e os colaboradores lá na base, lá embaixo. Quando você inverte isso, você se torna o menor. Então quem quer ser o maior, que primeiro seja o menor, que entra nessa passagem que vocês estão falando. Top. E é também bacana relembrarmos que os resultados da sua equipe refletem quem você é como líder. Total. Estávamos conversando sobre isso, sobre hoje. A gente teve um cliente lá em Uberlândia, né, que ele vinha bem, depois teve problemas. Toda a equipe dele passou a ter problemas e nos pagar também. Exatamente. Porque reflete. Ele né? desmoronou Reflete. emocionalmente e aquilo afetou toda a equipe dele. Emocionalmente e financeiramente. Então, olha o impacto que tem uma liderança na gestão de equipes. Com certeza. Ele é o Doideira, espelho, não tem jeito, ele segue. Você vê, por exemplo, e é automático. Por exemplo, o Gerola é um especialista em corte na tesoura. Então, todo colaborador que chega lá, o primeiro espelho que eles veem é o quê? Corte na tesoura. Então, automaticamente, o cara começa a querer melhorar como tesoura. Aham. Ele já começa a fazer a divisão, se ele cortava reto, já começa a querer melhorar. Então, o líder é isso, é o que inspira o liderado a ser melhor toda a vida. Então, esse é o segredo da liderança, é servir. Perfeito. É isso. Dando exemplo, né? Posso trazer aqui uma dica para você que também está nos assistindo. Você trouxe um ponto, Diogo, que eu gosto de falar com quem é líder, independente de ser barbearia ou não. É você entender mais sobre o perfil do seu colaborador e o sonho dele. Como que você vai prover o feedback para algo que é positivo? Lembrando que feedback não é só para falar do que pode ser melhorado, mas sim você reforçar comportamentos positivos daquele seu colaborador. Mas como que você vai chegar, conversar com ele, entender sobre comportamentos e o resultado que você espera dele, se você não sabe os sonhos? Porque para a gente chegar a um determinado resultado, você precisa entender onde aquela pessoa quer chegar. Eu, enquanto líder, como que eu posso apoiá-lo a realizar esse sonho? Porque a liderança está aí. Em fazer com que a sua experiência enquanto líder, gestora, pessoa que está ali na linha de frente, apoiá-lo na realização dos sonhos. Exato. Top. Exato. É isso. E é você poder inspirar essa pessoa para ela ser melhor, porque daí ela crescendo, você cresce, é automático. É consequência. É consequência, não tem como. Então, quando o líder ele entende isso, ele compra seu sonho. Já era. Não tem como a empresa dar errado. Perfeito. Gerola, fala para nós, você que tem algumas referências, eu quero que você compartilhe com o público quem é referência para você no segmento da barbearia e como hoje é o seu relacionamento com quem um dia você viu distante e que hoje está aí do seu lado te apoiando, e sempre que você tem aí seus workshops, suas técnicas para agregar, quem é que está contigo, que está dando sempre ali uma palavra amiga, uma palavra de conforto? Bom, minha referência hoje, né, no ramo da barbearia, vou falar aqui nacional, né, pra mim é o Eduardo Miller, certo? Porque quando eu falei que eu me apaixonei pela tesoura, foi o Japa Old School, né? Sim. Só que a minha proximidade com o Eduardo foi muito grande, né? Não foi tanto assim com o Japa. O Japa, ele me mostrou a tesoura, só que o Eduardo, ele me mostrou o porquê das técnicas na tesoura. E aquele ali me encantou muito. Me encantou muito que quando eu fui fazer o curso com ele, ele falou que queria manter o contato pessoal comigo. E aí, tipo, eu falei, caraca. Tipo, o Eduardo chamou-me de canto, porque ele falou assim, você tem um potencial gigante. Se você sair daqui e aplicar tudo que foi passado aqui, lá na frente você vai vir me agradecer. Ele tem esse jeitão dele, tudo. Você vai vir me agradecer, aquele jeitão dele, sabe? Estourado, né? Você viu como que ele é um pouco. Olha a capacidade de um líder. Ele chegou, fez um reforço positivo e fez com que você se apoiasse ainda mais no seu sonho, que era ser Isso. referência na tesoura. E daí de lá pra cá ele praticamente é o meu mentor, assim, né? Então, tipo, ele sempre tava por perto, assim, né? Em relação a direct, não por perto pessoalmente. E sempre vem me dando esse apoio, sabe? E quando eu vou fazer os meus workshops, os meus cursos, aí eu tenho uns apoios mais próximos, né? Que nem esse cara que tá aqui do meu lado aqui. Até me emociona um pouco porque É louco, isso que é irmão, viu? nós criamos uma amizade aqui muito forte em pouco tempo. E parece que nós, desde criança, somos conhecidos, né? E sempre recebo mensagem dele, vice-versa. Quando ele sabe que eu vou dar um workshop, que ele sabe que vai ser
como de fato impactante pra mim, que vai mudar. Ele me manda mensagem lá, em áudio, por escrito. E ele fez um papel que, tipo, ele realizou um sonho, né? O Eduardo é o meu mentor. E eu lembro até, foi onde nós começamos a ter o contato, na verdade. Foi o primeiro contato, né? Quando você me convidou. A gente se encontrou no podcast, né? Mas assim, eu acho que verdade. foi o que selou mesmo, né, cara? Eu acho que foi o que levou pra outro patamar a amizade. O primeiro contato foi aqui no podcast, mas onde, tipo assim, realmente impactou a nossa amizade foi quando ele me chamou pra mim palestrar do lado do Eduardo Miller. Nossa. Meu Deus, aquele que Paciente- você se inspirava, de repente você estaria ao lado no Dividindo palco. Então, tipo Foi, assim, né? ele foi um cara crucial pra mim. Então, tipo, ele sempre me manda, não só ele, tem o Zelos também, que é um cara que desde o começo, né, fazia ação social, é outro cara que me apoia muito. Nós tem uma troca de informação muito íntima, muito próxima, igual eu troco com o Diogo, sempre troco com ele. Tem minha família, né, que hoje me apoia muito. Então, quando eu falar, vou fazer um workshop, às vezes eu falo, nossa, tô até com medo, porque é um workshop com tal fulano, pra tantas pessoas. Relaxa, vai dar certo, né? Vai lá, você não ama fazer isso. Só os 10 minutinhos de tremedeira, depois você, você Depois solta. se solta, né? Os, Sabe, então- os primeiros minutos ali é que de fato vem aquele iceberg, né, no estômago. Sim. Então, tipo assim, a referência mesmo, assim, principalmente em relação ao corte na tesoura, onde destravou, onde mudou minha chavinha, é o Eduardo Miller. Mas hoje eu tenho inúmeras referências, né? Tem até o seu Elias, tudo. Mas eu costumo falar que pra mim, tipo assim, eu não vejo referência... porque o cara tem tanto seguidor, porque o cara tá... Que nem o Diogão, que pra mim é uma grande referência. Porque dependendo da forma que eu me conecto e eu vejo que eu aprendi muito com ele, eu aprendi muito com você, pra mim você me torna uma referência. Porque eu não deixei de aprender com você. Então você é uma referência, alguma coisa ali, você é referência pra mim. Pode haver que você é referência do jeito que você é como um ser humano, né? Ou como você é, ou como líder. Me espelho muito, eu falo muito sobre ele. Quando fala de gestão, pra mim aqui na cidade, não tem outro. É muito, muito. E eu ver, tipo assim, pessoas que já é de alto nível falar que do jeito que ele fala, do jeito que ele se comunica, do jeito que ele fala da gestão, ninguém nunca viu igual. Mano, quem que sou eu pra falar que pra mim ele não é referência? Pois é. Entende? Então, Não, eu tenho diversas referências, sabe? Mas no meu requisito, na minha especialidade tesoura, hoje mesmo, o principal nacional, né? É o Eduardo Miller. Internacional, pra mim, é o Josh Lamonica. Que ainda não consegui, mas eu sei que tô próximo. Porque se eu já conseguir sair fora do meu país, pra mim dar um passinho do lado ali, tá próximo. Conta pra nós um pouquinho dessa experiência de ir pra uma das melhores escolas. Ali foi uma experiência única também, né? Porque Fala também do investimento. Eu acho que é bacana você falar para as pessoas terem noção né? do investimento que você faz, né, para você Sim. entregar o seu melhor para o seu cliente final e também para os workshops e cursos que você ministra, né? ministra, exatamente. É importante esse assunto porque hoje, quando nós hoje somos educadores, nós ensina, nós temos nossas mentorias e a parte mais chatinha que a gente recebe é sobre isso, né? Investimento, às vezes o cara não quer, por causa acha que o seu valor, né, tá caro, às vezes fica questionando, querendo desconto. Às vezes até querendo Não, colocar preço no seu Colocar trabalho, né? preço, eu já recebi mensagem, tipo assim, não vou citar nome, mas já recebi mensagem, agora que virou estrelinha, quer vir cobrar tudo isso. E aí você olha para o seu preço que você tá dando, né? É pouco em relação ao valor que você entrega, né? E todo o investimento que a gente já fez para chegar no Natal hoje. Que nem você tá falando do valor que eu investi na Argentina, tudo, alimentação, tudo. Bateu aí a média de quase 11 mil, né? Pois Quase é. 11 mil. Então, tipo assim, na época, quando eu fui fazer do Eduardo, nós tava numa rodinha assim, ó, de barbeiro. Eu falei, vou fazer um curso com o Eduardo. Quanto você vai pagar? Era 4 mil. 4 mil, você tira uma motinha, você é doido de investir. Eu recebi esse tipo de mensagem. E talvez se eu tivesse sendo influenciado por amizades negativas que eu tava, Se você não tivesse um propósito, um propósito, eu hoje não estaria onde eu tô, né? E a experiência que eu tive lá foi surreal, foi incrível, né? Foi única, né? Sair fora do país, eu acho que pra quem nunca saiu, só de sair, mesmo que você não vai fazer um curso, e foi mais surreal ainda porque eu fui fazer um curso numa das renomada escola e academia do mundo aí, né? Porque as grandes referências passou por ela, então eu consegui, e tem mais aí 3 que eu quero passar. Mano, pra quem não foi, recomendo ir, por mais que aqui no Brasil, né, hoje tá muito nível, tá muito elevado. Lógico que tem muito educador aqui, que a gente pode estudar aqui dentro do Brasil,
Mas vai viver a experiência, pô. Uma coisa não anula a outra, né? Faz Não aqui mesmo. dentro, vai pra fora. Vai viver a experiência, sabe? Mais experiência, mais conhecimento, Mais você conhecimento. tem. O currículo seu já começa a ser já diferente, porque quando você vai pra fora do país, a pessoa, igual ontem, né? Nós tava falando no bastidores lá com a Canice, a pessoa vê que você tá buscando, o cliente vê, não, meu barbeiro tá fazendo isso, meu barbeiro é aquilo, entendeu? O cliente, isso se sente valorizado. E cada vez mais ele quer ficar próximo de você, porque ele se sente importante. Pô, eu corto na barbearia do Diogo. O Diogo é gestor, o Diogo tem um podcast, o Diogo cobre eventos de não sei quantas mil pessoas. Cara, isso é muito importante pra gente. E pra você, às vezes, que tá aí querendo entrar nessa área, cara, e aí não quer investir, não vai conseguir. Tem que investir, cara. Tem que investir. Caso contrário, você vai ser só mais um fazendo o corte mediano, atendendo de forma mediana, não é isso? É isso mesmo. Vou falar um negocinho aqui pra galera. Esse cara que reclama que o workshop é caro, esse cara que reclama que produto é caro, que reclama que maquinário é caro, geralmente é o cara que reclama quando o cliente entra na barbearia dele e fala, corte tá caro. Engraçado, Atrai esse né? tipo de situação. Não é? é você Pô, o cara bem tá colocado, tirando, viu? meu. O cara vem reclamar do preço do meu corte, mas na sua hora de pagar também é caro. E aí? Engraçado, né? Chega- Um peso, duas medidas? Chega a fazer até vídeo de meme Bem na internet. lembrado. Pra dar indireta pro cliente. Você vê? Mas na hora dele investir, na parte da gestão não é diferente. O último curso que eu fiz também, pela Febracis, 11 mil reais. 4 dias de evento. 11 mil reais. É pra gente poder sair de lá. Porque não é só em si a técnica, é todo o ambiente que transforma ali. Você estar com pessoas, sim. conhecer uma cultura nova, conhecer outros ares. E tudo isso aí não tem jeito. Pra conquistar acesso, você tem que pagar. Pra conquistar conhecimento, você tem que pagar. Não tem jeito. Senão você tem um teto sobre a sua cabeça. E como que Isso você mesmo. quer chegar a resultados diferentes se você continua No com a mesmo- mesma com a mesma mentalidade? Né? Não tem como. Não tem como. Então, dê o primeiro passo. Procure pessoas que estejam no nível acima do seu, que já passou também pelos desafios que você Sim. passou e que conseguiu superar. Eu me amarro em estudar sobre biografias. Adoro ir no YouTube e ver as palestras dos empresários que mudaram, né, a sua vida aqui. E eu gosto de ver no Brasil, por quê? Porque a gente tende a reclamar. Por exemplo, eu nunca fui para fora do Brasil, mas as pessoas tendem a reclamar assim, porque o Brasil não vai para frente por isso. Mas você tem conhecimento fora do Brasil, né? Comece ali você fazendo a diferença. Eu, Liliane, gosto e sempre vou investir em conhecimento para que eu possa fornecer algo melhor para quem está ali comigo no dia a dia. É isso mesmo. A gente fala dentro da barbearia, tem um dos assuntos que a gente fala que é, em tese, proibido que seja política, né? Fica muito essa briga de direita e esquerda. Sim. Eu falo muito para meus clientes o seguinte, lógico, a gente torce para ter um governo melhor, que vai facilitar as coisas. Mas, por exemplo, a gente tem a barbearia há 9 anos. Quando eu entrei era esquerda, durante um período foi a direita, hoje tá a esquerda, e todos esses 9 anos eu tive que acordar cedo e trabalhar. Se eu não botar a mão na massa, meu caro, não tem pra onde como. fugir. O esforço tem que vir de você. É isso mesmo. Não tem como. É isso mesmo. Olha, eu tava vendo a interessante da história de vocês dois, da ligação, né? E vocês falaram aí também da questão do futebol. Os dois, né? Os dois vieram, Diogo né? eu ainda não vi. Mas o Gerola eu já vi uns posts dele que tem habilidade com a redondinha, né? o Diogo então, tá. e o Diogo pra a Liliane. Fui por causa das drogas. As drogas das pernas não ajudou. A droga das pernas, né? Pois é, a Liliane compartilhou comigo que quase você foi um jogador profissional, né, Diogo? Ela Eu não conta- passei pela base de alguns times. Eu passei pela escolinha que levava pra base do Corinthians, eu passei pela base do São Caetano, passei pela base do Guarani. Foi melhor que eu ainda. Mais três cirurgias de ligamento Pois é. cruzado não dá. Não dá, né? Não dá, foi muito novo aí, não teve jeito. Quando bateu 17 pra 18, que com 18 anos no futebol você já é velho já. Já né? tá bem. Aí já não teve jeito, aí já tive que parar. Inclusive do futebol, o podcast, o Podset, acaba tendo uma ligação aqui, veio de um futebol, brincando de final de semana, Mas de final de que semana, doideira. de quinta-feira. Jogava um futebolzinho de Aham. quinta-feira, aí um dia jogando lá, quebrei o braço. Fui dar uma bicicleta no ar, caí em cima do braço, quebrei o Quantas pulso. fraturas você É teve, isso, Diogo? pois é, o Eu Diogo ia tá... perguntar, quantos anos você tem? Sem contar, gente, que hoje a perna dele aqui, ó, já... Ah, é
verdade. Ontem Regacei teve um ontem aí, acidente. ó. Regacei o pé. Até sem jogar bola. Chutar pedra ontem, não é possível. É tanta energia. Não, tem que gastar de alguma maneira. Mas tem até um testemunho antes de eu falar isso aqui é legal. Eu não fui jogador, né? E eu era bom, assim, falando assim. Eu tive muitas propostas pra ir pra muitos times. Mas realmente, teve época que eu ia fechar contrato no sábado. Na sexta eu fui atropelado, quebrei a tíbia, ligamento cruzado. Tudo, e eu não entendia. Eu falava, não poxa, entendi meu o Deus. porquê, né? Porque como eu falei, eu era numa família muito humilde. Muito humilde. E eu via no futebol a oportunidade de transformar a vida da minha família. Falava, vou levar o patamar de todo mundo, vou dar casa pra minha mãe, vou mudar tudo. E eu não entendi o porquê que eu não realizava esse sonho. Né? E depois, hoje sou muito bem realizado no que eu faço, mas durante muito tempo eu ficava me perguntando por que aconteceu isso, né? Por que Deus permitiu isso? Ficava na minha cabeça. Ano retrasado, então com 18, né? Foi a decisão, falei, não tem como mais futebol, vou viver minha vida, vou trabalhar, vou viver uma vida normal. Com ano retrasado, 32 anos, eu fui fazer um check-up geral. Fazia muito tempo que eu não fazia exame geral. Aí fiz lá 32 exames de sangue, eletrocardiograma, fiz exame hormonal e tudo mais. Hoje eu tenho 34. E depois dos 30 vai dando uma queda, sabe? Eu acordava cansado, fadigado. Falei, deixa eu ver como é que tá. Aí fiz alguns exames. Aí passei pelo clínico geral. O clínico geral falou que tava tudo bem, mas mesmo assim eu falava, cara, não é normal, tô cansado, fadigado. Aí passei pelo endócrino. Aí ela falou assim, e a sua... Caramba, fugiu o nome. Quando o pessoal engorda muito, ela tem um problema na tireoide. É hipotireoidismo. E eu tenho o outro, que é o hipertireoidismo. Por isso que eu sou magrinho, assim, eu nunca engordo. E aí eu falei assim, não, mas eu nem sabia que eu tinha isso. Ela falou assim, por um acaso, em algum momento da sua vida, sentado, parado, você sentiu algum acelerão no coração? Eu falei, mas isso aí direto. Eu sou assim. Mas isso aí é eu. Esse é o Diogo. Tô sentado de boa, de repente, aí depois vai voltando. Se não for assim, ela falou, então, geralmente quem tem hipertireoidismo tem um metabolismo muito acelerado, é por isso que você tem dificuldade de engordar, porque o seu metabolismo é aceleradíssimo. Falou, e isso daí são pequenas arritmias cardíacas. A hora que ela falou isso, caiu uma consciência sobre mim. Eu falei, eu podia ter morrido dentro de um campo correndo atrás de uma bola. Verdade. Porque teve vários jogadores que caíram assim. Quantas situações aconteceram? Eu falei, cara, isso foi um livramento de Deus na minha vida. Então, às vezes, a gente, aqui na sua barbearia, você fala assim, por que eu não conquisto? Às vezes você se compara com outra pessoa. É que, na verdade, no final das contas, Deus não dá o que a gente pede. Ele nos dá o que a gente pediria se soubesse o que ele sabe. Uau! Veio uma consciência monstruosa na minha cabeça. Eu falei, Diogo, eu reclamando com Deus toda essa vida aí e ele guardando minha vida, cara. Repita, por favor. Deus não nos dá aquilo que a gente quer. Ele nos dá o que a gente pediria se soubesse o que ele sabe. Cara, isso aí deu uma consciência. E aí hoje, pra você ver, depois disso eu fiz a reposição hormonal. Eu tomo um remédio caro pra controlar isso, hein? R$3,50 eu pago no comprimido. Controlo esse hipertireoidismo, controlei minhas taxas hormonais, veio minha filhinha na sequência, mudou toda a minha vida. Você vê, coisa muito louca. Mas aí voltando, dentro todo esse rolê, né, voltamos. Quebrei o braço, fiquei 2 semanas parado em casa. A gente já tinha essa necessidade de acabar, que o barbeiro, ele tem na cabeça dele uma rixa com outro barbeiro. Por exemplo, vocês viram lá, o Geraldo é numa avenida, eu sou na outra avenida, a gente aqui, um do lado do outro. Só que a gente ficou aí até ter o primeiro contato, 6, 7 anos. Mas não por nada, mas porque não tinha mesmo a ligação. Porque inconscientemente o cara fica, não vou lá, porque senão ele vai pensar que eu quero roubar cliente, que eu quero roubar segredo. Que ele quer ver minha estrutura, que ele quer fazer uma comparação. Como é que eu atendo, né? Então não tinha essa conexão. Eu falava, cara, eu quero juntar os barbeiros. Mas eu não consigo porque eu tô na correria. De segunda, que é o dia que eu tô parado, eles também estão de folga. E tem isso daí do cara achar que eu tô sendo invasivo. E aí veio a ideia, eu parado em casa com o braço quebrado. Poxa, um podcast. Porque daí eu vou poder chamar a pessoa pra ela contar a história da vida dela. E vai ser um momento separado pra isso, pra gente ouvir a pessoa. E aí foi. E aí a primeira pessoa que a gente pensou não podia ser diferente. Falei assim, se é pra quebrar essa rixa entre os barbeiros, o exemplo tem que ser dentro de casa. Vou pegar o barbeiro do meu bairro, o cara que tá aqui do meu lado, que começou junto comigo. E foi o Gera que inaugurou o podcast no primeiro episódio. Inaugurou nas 2 versões, que no começo era gravado e depois no ao vivo. E de lá pra cá foi isso, foi a amizade crescendo e aumentando e foi consolidando a cada mais. E é um irmão mesmo, que hoje a barbearia nos deu, é um cara que nem a gente falou, manda mensagem, do nada, irmão, amo sua vida. Assim, sabe? Amo de graça. E é recíproco. Então, o podcast veio unir, veio e foi depois disso, do futebol, a gente jogava e tudo, mas
veio tudo isso e acabou nos unindo hoje, uma amizade sincera, verdadeira, que um sabe que pode contar o outro, e onde um pode, um leva o outro. É isso mesmo. Hoje temos a honra de fazer parte desse time da Bianton juntos, que pra gente é uma honra, né, Gera, poder com certeza, estar junto tá maluco. com a marca que a barbearia trouxe também, essa amizade, essa parceria de vocês, que soma, que é o que a gente fala, uniu sonhos, uniu propósitos, né? Aquela história que todo mundo contava, os opostos se atraem, mentira, balela, Mas conversa não é mesmo, fiada, mas isso é não é mesmo. Que o que une é isso, é o propósito, é o propósito. pensamento igual, são os valores, Sim. né? Que é o que vem unindo a gente cada vez mais, né? A minha história com a Lili também é semelhante à de vocês, né? Que eu vi nela num workshop em que eu tava começando a querer montar a linha masculina, né? Formen. E quando no evento que eu fui, eu nem tinha produtos Formen. O barbeiro que organizou o evento só me comprava o descolorante e o alisamento, a progressiva, né? E eu levei os produtos e eu tive o prazer de conhecer a Liliane lá, ela organizando todo o evento, né? E toda hora eu vinha lá com plaquinha pra falar pro palestrante, tantos minutos te fala, você mais tem, né? Extremamente organizado, falava os três lá, e eu olhando nela, a forma dela, falei, nossa, essa é a pessoa que eu quero pra trabalhar pra mim, né? E ela já me ganhou, porque eu fiz lá, a gente começou a troca de ideia, eu falei com ela, ela já falou pra mim, olha, eu trabalho na Infinity na época, né? Que tinha sido na Infinity. Com um rapaz aqui e eu sou muito grato a ele, fidelizado a ele, e não, no momento eu agradeço a oportunidade e tá aqui 2 contatos de pessoas para você entrar, que eu acredito que vai ser a sua... Vai somar. Vai somar para você junto comigo, né? Uma tá com a gente até hoje, né? Que é a Cláudia, da Cláudia Naves Barber lá de Uberlândia, e de lá para cá eu nunca desisti de ter o sonho de ter a Liliane com a gente. Né? E sempre fazendo proposta para ela, fazendo, e ela um dia foi para uma empresa onde o mascote é a tatuagem que ela tem no braço, né? E ela falou, agora eu sou, porque, né? Aí eu falei assim, um dia você vai fazer um leão disso aí, viu? Ontem eu quis fazer esse leão, né, Amanda? Mas não tinha o leão. Aí, né? Olha... Deus pôs tudo no tempo certo, né? Na hora certa, né? E na hora certa eu fiz a proposta pra ela e eu falei pra ela, Lili, eu não te conheço tão pessoalmente assim, mas parece que eu já te conheço faz tempo. Por tudo que você entrega, eu falei isso aquela vez e eu vou falar de novo nos seus olhos, você merece mais do que isso. Eu não quero que você só trabalhe pra mim, junto comigo. Então, vai empreender, vai ter o seu negócio, né? Aí ela, Léo, mas eu não, como é que eu vou fazer? Aquela tem a Barber de Valor, né? Eu falei, vai vender seus acessórios, aí... Não, mas como é que, se eu não der conta, e como é que eu faço pra investir? Eu falo, olha, nós pega dinheiro emprestado, sei lá, passa cartão aqui, depois nós paga, né? Aí isso, ela também teve o auxílio de pessoas do lado dela, seu filho, né? Que aí ela começou a empreender. E um dia ela falou pra mim, Léo, você foi um cara que me mudou. Eu não tinha essa visão de... Né, porque assim, tudo que ela entregava, aonde ela passava, né, eu não via como, assim, uma valorização que ela merecia. Né? Então, aí quando eu fiz a proposta para ela, e ela aceitou. Depois ela puxou a orelha, quando fez um ano de negócio, eu nem lembrei disso, né, Lili? Né? E aí... Quando a gente começou a trabalhar junto, bateu esse propósito. Mesmo que eu falei, a irmandade que vocês têm, vocês dois, eu tenho com a Liliane. Sim. Né? E assim, eu espero que a gente fique, eu falei pra ela assim, eu espero que a gente fique enquanto meu coração estiver batendo ainda. E sempre deixo o livro pra ela também. Falou, um dia, se você for, eu espero que você vá pra você ter uma marca própria. Como ela disse ainda que não tem interesse de ter marca própria, eu falei, então nós vamos ficar casados pro resto da vida, né? Então eu espero que a gente fique junto por muito tempo. Assim, eu sou muito grato não quero ter essas preocupações que você tá tendo. Mas olha que interessante, né? Gratidão por todas as palavras. Você sabe que eu tô aqui não só para somar na sua vida com números, mas para apoiar também na jornada da vida. E Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Eu ouvi você e eu ouvi você. Falando sobre a jornada antes da barbearia. Que tudo que vocês iam fazer, vocês faziam e dava o melhor de vocês. Eu olhava para ele e via o quão esforçado ele era.
E eu, graças a Deus, tive sempre essa visão de onde eu estivesse, eu daria o meu melhor. Tanto é que quando eu optei por sair do CLT, com quase 18 anos de empresa, o meu diretor olhou para mim e falou assim, como que você vai sair de uma empresa com os resultados que você tem? Você tem a melhor equipe de treinamento da empresa. Eu falei, por quê? Eu acho que a gente tem que encerrar uma parceria, é assim, bem. Porque quando eu entrei cheia de sonhos e eu saí deixando o meu melhor. Então, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de olhar para trás e pensar, por onde eu passei, as portas ficaram abertas. Por todos os distribuidores de Uberlândia que me fizeram um convite, eu tenho certeza que se eu bater na porta deles novamente, eles me dão lugar. Então, é por isso que a gente começa a encontrar na nossa vida pessoas como vocês, Sim. como você. Por isso que acaba tendo esse encantamento. Eu te conheço há pouco tempo, mas é como se eu te conhecesse há muito tempo, porque o propósito é o mesmo. É sempre dar o seu melhor, ser verdadeiro. E se hoje não der certo, podemos encerrar essa parceria da melhor forma possível. Quem disse que para encerrar a parceria tem que Precisa ser ter rincha, inimizade? É isso Né? mesmo. De forma alguma. Jamais. E faz parte dos valores. Pois é, Totalmente. né? Esse aqui é o primeiro papo que a gente tá tendo, francamente, né? Olhando nos olhos assim um dos outros, né? E a Liliana brincou com o Gerola lá. Você não tinha chegado ainda não, né? Se eu falo eu te amo pro Gerola de madrugada, né? Igual eu falo pra Liliane. Porque o Gerola tem vezes que é 2 horas da manhã, nós estamos trocando ideia. A Liliane também, 1 hora da manhã. É o seguinte, meninos, provavelmente vocês já passaram ou vão passar pela experiência. Quando ele chama 00:30, 1h da manhã, Já passei, hein? e ele fala assim, eu já disse que eu te amo hoje, eu falo, tá bom, Sabrina. Mas eu também entendo que só dá força pra expor os sentimentos que ele tem ali no coração. Isso, só aflora. Né? E assim, eu sou muito grato por vocês dois, né? Eu senti confiança em me abrir para os dois, né? O Diogo falou, não, Léo, vamos fazer uma reunião. Nós fizemos uma reunião, né? E ainda eu com certeza eu vou contratar os seus trabalhos, porque eu preciso disso, né? Vocês vão entender melhor hoje à noite, quando eu contar um pouco da minha história lá. Ontem eu fui perguntado num podcast que a gente participou lá, aí qual que é o desafio que você já enfrentou? Eu falei, não, eu enfrento até hoje. Literalmente um leão por dia. Tem vezes que o Liliano fala pra mim assim, ó, ô Léo, tem hora que dá vontade de te desganar. Você me manda uns áudios, puta que pariu, mas desculpa a palavra, mas aí eu vou me entender, aí eu respiro pra depois, porque... Quem nunca pegou o telefone? Espera aqui agora. Aí de repente vem... você está no momento de raiva, então você não responda na raiva. Gente, foi algo que eu aprendi com inteligência emocional. Sim. E como eu sou uma pessoa impulsiva, eu aprendi a me organizar aqui dentro. Se eu e você tiver um desacordo, algo diferente, uma opinião diferente, e aquilo me magoar, eu não vou te responder mais no momento em que eu estiver magoada. Se você chegar e me falar assim, Li, tô notando que você tá diferente comigo, eu falo, tô mesmo, Gerola. Mas hoje, como eu estou magoada, nós não vamos conversar, deixa para um outro momento. Sobre isso. Porque aí a gente acaba falando coisas que vai, né, machucar. Gente, é claro que a gente tem tudo planejado, que vai ser perguntado para essas duas figuras maravilhosas. Fizemos questão de conhecê-los um pouco mais e a gente não poderia chegar aqui, né, sem um planejamento. Lembra ontem que nós conversamos lá na Batalha de Barbeiros, no duelo de barbeiros da Quebrada lá em Taboão, sobre marcas? Isto. Não é isso? Quantas pessoas ontem chegaram lá e fez a famosa e clássica pergunta? Fala para nós e pergunta para essas duas figuras aqui sobre isso, sobre as marcas. Ontem, né, bastante pessoas vieram da marca, assim, muito por questão de interesse, né? Então, isso aí é uma coisa que eu acho que tem que melhorar muito. Mas eu queria saber de vocês, né, que muitos profissionais perguntam, né, como é que eu faço para fechar parcerias com marcas, né, do segmento da barbearia, né? Qual o conselho que vocês dois fazem? O que vocês olham para uma marca que chega até vocês? Porque vocês, como pessoas que têm autoridade, as marcas vão ficar de olho em vocês, né? Eu estou de olho em vocês, todo mundo, a gente está.
As marcas vão chegar em vocês. O que vocês olham, o que vocês analisam para que essa marca possam ser, você aceitar essa marca para ter essa parceria? Primeiro, vamos lá, né? Se a marca vem atrás de mim, eu analiso se realmente o que ela se posta ali, o que ela divulga, se vai fazer sentido para mim, se vai de alguma forma agregar, né, a parceria. Mas vamos falar do outro jeito, como você, o cara que quer ser um influenciador, quer ser um embaixador de uma marca. Acho que é melhor. Porque é mais difícil a marca vir atrás de alguém. Às vezes é o cara que quer a marca, né? Ele, tipo assim, eu quero ser um influenciador da Bianton. A Bianton talvez é difícil de visualizar ele. A não ser que, tipo assim, o Diogo falou, ó, tem um fulano ali, né? Aí a Bianton vai começar a olhar o perfil do cara, mas sempre acho que é desse lado, o cara quer ser influenciador da marca. Então eu sempre falo, primeiro você tem que seja antes de ser. Legal. Seja antes de ser. Então como que eu dou um exemplo disso? Então aí tem aqui um microfone na tela, aí tem uma taça. Cara, então compra a taça primeiro. Usa ela, abusa dela, vê se a qualidade dela realmente é boa. Se vai agregar Se para vai o seu agregar. trabalho, de E fato. outra, vê se dentro de você, o seu propósito realmente faz o mesmo sentido que o propósito da taça. Excelente. Aí entra o papel do quê? Começar a divulgar, vai marcando a máquina, a marca, vai fazendo seu papelzinho ali. Sim. Né, de Agir como carneirinho. se fosse um, né? Agir como se fosse um. Cara, do nada, você manda um conteúdo que você preparou, às vezes contratou um videomaker, preparou com muito carinho, falou, eu fiz um conteúdo, vê se isso é relevante pra vocês, mas não queria nada em troca, não é só porque eu gostei da marca já faz algum tempo. Talvez a marca, caramba, quanto tempo vocês usam a nossa marca? Já faz 1 ano que eu uso. Pô, aí a marca vai começar, caraca, 1 ano que o cara usa, e eu nunca, nem sei quem é esse cara aí. A marca automaticamente talvez já comece a te seguir, comece a te olhar diferente. Então hoje é isso, o cara chega na marca, né, Diogão? Como que eu faço pra me tornar um embaixador? Ou fala assim, ó, já manda logo os prints. Tenho 100 mil seguidores. Participou. Não, tem que jogar, tem que jogar. 100 mil seguidores, a postagem com 4 curtidas. Eu ia falar aqui. Posso representar? Porque eu já passei por isso. Vou representar então. Gerola, Ai, eu tenho 100 mil seguidores. Olha só quantas curtidas e quantas visualizações. Cara, temos que fazer uma parceria. Não, e outra, eu tenho contato com o fulano, eu tenho contato com o ciclano. Aí você vai ver, aí você vai ver, foi uma foto que enfrentou uma fila de quase 200 pessoas para bater uma foto com o cara. E fala que tem contato. Tá vendo? Não tem nem o contato do pessoal do cara. Então hoje tem muito isso no mercado. O cara já quer ser antes de, tipo assim, passar pelo processo de conhecer a marca. Não quer construir um relacionamento. Tipo assim, isso daqui que nós tá tendo hoje aqui é um relacionamento. Sim. É uma conexão. Então nós voltamos no exemplo sobre o workshop. Não vou no workshop porque eu sei que o palestrante vai passar. Mas quem tá em volta? Igual ontem no Duelo da Barbeiro. Olha que incrível foi ontem. E se de repente naquela palestra você tem um insight? Olha o tanto de stand que tava em volta. Pra você conhecer qual eram as marcas que estavam presentes. Se conectar com a marca. Eu nunca vi a Bianton. Vai lá, se conecta. Compra um produto. Era o momento de você ter um produto. Que nem a Bianton tava sorteando brinde. Pega o brinde, começa a utilizar. Cara, gostei dos produtos, vou começar a divulgar aqui. Vai devagarzinho, cara. Vai divulgando. Que nem eu tenho uma máquina que é da ABS. BS Barber. E foi tão engraçado que eu tô sendo esse cara. Mas da forma natural, não quis nada em troca. Porque quando eu comprei a máquina, por causa devido ao meu, né, a perca do celular lá na Barber Week, o cara, através do Diogo, né, pra você ver, teve um pouquinho de ponte, mas o Diogo falou, não, ele fez comigo, tal, o curso do Intenso, né, o nordestino. Aí o cara falou assim, Geraldo, depois você me chama lá que eu vou passar o link pra você dar comissão. Aí eu falei, não, cara, como assim? Não faço parte do time. Eu falei, não, cara, eu gostei de você. Porque tive o contato diretamente com o cara da máquina. Mas eu comprei a máquina. Paguei 1.100 na máquina. Eu não fui lá e falei, cara, me dá uma máquina aí que eu tô... Eu vou gerar conteúdo. Eu tô no auge da minha... Olha aqui o quanto que eu tô tendo visualização. Não fui pro cara. Ó, conheço o Eduardo Milha, eu tenho contato com o Diogo, tem isso. Não fiz. Em nenhum momento eu quis alguma coisa, cara. Eles me ofereceram. Aí hoje, pra você ter uma noção, hoje eu ganho uma grana lá, através das vendas, que acontece natural. Esse dia até eu mandei pra ele, falei, cara, obrigado por você me fornecer o link, ó, a ajuda que você tá me dando e tal. Não é muito, mas tipo assim, é pouco, cara. Mas um pouquinho de grandão. Aí falou, cara, você é louco. Eu que agradeço, cara, olha a sua taxa de vendas. Tá muito maior do que os caras que tá comigo. E aí ele foi isso assim, ó, e outra, só entre parênteses, o próximo lançamento você tá no time.
É uma via de mão dupla, você ajuda Então, eles, tipo assim, eles te eu ajudam. tô sendo esse papo de cara. Aham. Então, pra você que quer ser influenciador, embaixador, cara, primeiro faz o processo, sabe? É igual o Alan Conheça a história da empresa, pra O entender Alan se Calice falou cruza uma ali o coisa pra mim que propósito. aquele eu gravei, eu repasso pra quem vem fazendo esse mesmo tipo de pergunta. Como que você vai saber se essa água é boa se você não consome? Não tem como. Consome primeiro o produto, a marca, o que você quer ser ali. Pra depois você saber se realmente faz sentido. Pra ser verdadeira a parceria, né? A gente fala muito que é isso. É ser interessante também antes de ser interesseiro, né? Sabe o que eu vejo muito? Eu vejo uma sede exacerbada para ter o título de ser um representante de uma marca. Exato. E é tipo assim, igual o Gera falou, ontem tinham vários stands na feira. É tipo assim, ele vai chegar na Bianton, esse tipo de cara, vai falar: e aí, como é que faz pra ser embaixador? Como é que faz pra ser patrocinado? Vai falar essa ladainha que nós já sabe, eu tenho seguidores, eu tenho isso e aquilo. Aí o Léo de repente vai falar assim: ô irmão, neste momento a gente está com o time fechado, estamos, né, não estamos pensando em novos influenciadores. Ele vira as costas e ele vai no do lado. Então como é que faz pra ser embaixador aí? Então assim, ele tá caçando, aleatório. Tipo, qualquer dando lugar tiro que eu pra entrar, todo lado, porque né? ele em si, ele não quer somar com a marca, ele não quer representar uma marca. Ele quer ter na bio do Instagram dele, porque já que ele liga pra tantos seguidores, ele quer ter na bio do Instagram dele: sou embaixador Bianton, sou influenciador Bianton. Mas ele não quer se conectar com a marca, ele não quer agregar de volta. E o que acontece? O que ele quer? Quando ele vem com isso, esse tipo de cara que vem assim, ele geralmente ele fala isso. E se, um exemplo, como é que faz? Não, preciso te acompanhar e tudo mais. Geralmente a segunda pergunta que vem: e quanto que vocês pagam? Geralmente é isso. É isso mesmo. E quanto que você paga? Geralmente é assim. Por quê? Porque ele não tá preocupado em valores, ele não tá preocupado em somar, ele não tá preocupado em agregar, ele não tá preocupado em saber se o produto é bom, como a gente tá falando, pra ele passar pra frente. Porque se você falar pra mim: eu pago X por mês, se o produto for horrível, ele vai passar uma mentira, porque ele é uma mentira. E eu vejo muito isso das pessoas se preocupando muito com isso, disso de números de seguidores, de uma forma tão exagerada a ponto de comprar seguidores, de comprar curtidas de comprar visualizações, de comprar comentários. E deixa eu falar uma coisa: seguidores não tem nada a ver com autoridade, nada a ver com relevância, nada a ver no mercado. Porque eu posso, se a partir de amanhã no meu Instagram eu começar a postar só vídeos de dancinha, daqui a pouco eu tô com 100 mil seguidores. Mas eu não vendo pra esses 100 mil seguidores uma pomada da Bianton, porque eles tá querendo ouvir a dancinha, eles não tá querendo ver o resultado da pomada. Então ter seguidores não influencia em si como você vai contribuir pra marca. E o que acontece? Você não procura ter o requisito para se associar à marca, mas você quer que a marca te traga tudo que você precisa. Sim. Você não quer pegar uma pomada e fazer um penteado e falar: olha, essa é a pomada certa para esse tipo de penteado. Te ajudar e faz o teste. Tá aqui o link, tá? Eu utilizo, eu indico, é bom para mim, eu valido isso, eu uso aqui. Então, experimente aí, se for legal, compra lá, dá um feedback. O Léo, por exemplo, ele ouve muito a gente, né? Falando: como é que tá a pomada, como é que tá isso? E essa é a função do embaixador, do influenciador. Porque nós somos a linha de frente aqui. Sim, vocês que estão com o produto em mãos. A gente que tem o feedback dos barbeiros que estão em volta, do cliente que tá sentado na cadeira, para ele saber o resultado dele. Então essa é a nossa preocupação. Eu tô preocupado só no dinheiro que o cliente vai me pagar. Tô preocupado se o produto que tá chegando nas nossas mãos tá solucionando o problema do cliente. Esse daqui é um fator de crescimento. Cara, tá te ajudando? Tá trazendo o resultado que você espera? Não tá. Ô, Léo, infelizmente não teve esse resultado. O que a gente pode fazer para melhorar? Como que a gente vai agregar na vida do... Então é isso. Ser um embaixador de uma marca diz mais sobre você querer, de novo que a gente fala, querer iluminar, querer servir, querer agregar na vida das pessoas. Enquanto você só quiser ser iluminado, porque é o cara que ele só quer ter lá no Instagram isso, não vai conseguir. Sabe por quê? Eu vou te falar um negócio. As marcas não são mais bestas, tá? Não são mais bobas, tá? O cerol tá ficando cada vez mais fininho. Então, de tanto tomar pancada na cabeça, você já vai identificando esse tipo de cara que tá chegando. Então, menos espaço vocês vão ter. Então, se você quer realmente ser um embaixador, quer representar uma marca, faça isso que todo mundo que já falou. Seja antes de se tornar, use o produto, consome, se conecta à história da marca, porque isso da história é incrível, porque tem... marcas com produtos excelentes,
mas que a filosofia deles é diferente da minha. Também não vai encaixar. Não vai encaixar. O produto pode ser ótimo, mas a filosofia é diferente da minha. Não vai agregar, não vai dar match. Parceria de curtíssimo prazo. Não tem jeito. E aí você vai ser aquele cara que vai ficar pulando. Hoje você tá falando de A, amanhã você tá falando de B, depois você tá falando de C, e isso cada vez menos credibilidade. Então, quer ser um representante da marca? Seja a marca. É isso. Antes mesmo de pedir uma oportunidade. É isso daí. É isso mesmo. Bacana, meninos. E só finalizando aqui, e o mais interessante, né, já que nós tá aqui com a Bianton, que é aquela marca que a gente tem essa parceria, eu já trabalhei com outras marcas de produto, e o que a Bianton faz com a gente, as outras não fez comigo. Né? Que dá essa liberdade pra gente discutir uma coisa que tá pouco, mas às vezes precisa melhorar só em poucos detalhes, às vezes tá uma embalagem, talvez mudou a embalagem, às vezes você consome uma parada só pela embalagem. E às vezes é esse detalhezinho, e a Bianton vem trabalhando muito em cima disso, porque é o que, igual eles falam, né? Que ele depende da gente. Se a gente não passar isso pra ele, ele nunca vai saber se realmente, de fato, a marca tá boa, se a marca tá crescendo, porque não é que tá na linha de frente. É o termômetro, né? E era interessante isso. Quem é embaixador fica feliz porque a marca dá essa liberdade, porque as outras não davam. Ó, esses são os produtos. Divulga 3 vídeos por mês e pronto. Mas aí você fala, pô, esse produto não tá legal. O cliente reclamou que deixa muito branquiçado o cabelo dele. Aí você passava pra empresa não ligava. Não, continua fazendo, só faz isso, sabe? Cada vez mais exigente. Agora com a Bianton já é diferente. Por exemplo, eu acredito que a marca, Isso é top. ela só vai prosperar se realmente ela atender a expectativa de vocês. Exato. Então, é por isso que eu, como marca, né, eu escuto vocês. Eu Isso dou ouvido a vocês. Tanto para feedbacks positivos como para negativos. Né? E eu já conversei muito com o Diogo, já conversei muito com a Liliana, muito com o Gerola. Olha, a gente... em 3 anos já é a primeira, segunda, terceira, nós vamos para a 4ª mudança de visual da marca. Sim. Né? A primeira vocês não viram, foi que eu postei lá que era uma caveirona, não sei, tem dois, né? Aí eu fui começando a entender e conversando com pessoas que para mim tem sentido. E a gente vem mudando, né? E eu conversei isso com o Gerola. O Gerola, ele é um cara assim que eu confio muito, que ele tem participação em grandes produtos que o grooming que eu fiz, eu me espelhei em você. Eu falei, Gerola, como que um grooming tem que ser pra você? A única coisa que eu desviei do que o Gerola me disse, que é um cara que eu tenho confiança muito, eu falei assim, eu vou inovar. Eu vou fazer um grooming leitoso. Porque todos os grooms que eu já vi no mercado são transparentes. Então eu vou fazer um negócio diferente aqui. Um espetáculo. Tá né? Um absurdo. Ficou bom demais. E na questão da visibilidade da marca, eu pergunto pra Lilia, a Lilia pega no meu pé pra caramba. Né, em questão com os fabricantes, que a gente não for muito rígido com eles, eles trocam a fragrância sem falar com a gente, né, eles trocam uma composição sem falar com a gente, então assim, e eu vou alinhando isso, né, pra poder a marca rodar sempre, porque eu dependo de vocês. Se o barbeiro não consome o produto, não divulga o produto, eu não vendo. É isso. Né? Então, se a Liliane não falar pra mim assim, Léo, tá errado isso aqui, tem que fazer assim, assim, assar, Léo. Nós temos que fazer essa ação de mercado. É ela que tá lá de frente, é ela que tá ouvindo vocês, barbeiros. Eu vou falar pra ela, não, Lili, é do jeito que eu pensei aqui. Não. Não tem como. Eu dou ouvido e eu acho que as marcas deveriam fazer isso também. Sim. Sabe? Sim. As outras, que não fizeram isso, a gente tá vendo a vão queda. ficar, cara, vai ficar queda. mesmo. As que não fizeram isso, a gente tá vendo a porque queda. Verdade. Tá não é nítido, só ficar né? lá soltando produto do mercado que não vai dar, né? Top. Para finalizarmos, eu gostaria que cada um de vocês compartilhasse uma mensagem para aqueles que estão começando e estão enfrentando muitos desafios que lá atrás vocês também enfrentaram, mas não fizeram vocês pararem. Então, qual é a mensagem de motivação para aqueles que em algum momento da vida pensarem em desistir da barbearia? Quem tem 10, 15 anos de profissão e não se encontrou ainda, né? Bom, deixar uma mensagem então para você que tá acompanhando a gente, independente de qual ramo que você atue, se for barbearia, salão de beleza, qualquer área do empreendedorismo. O dia mal ele vem para todo mundo e isso é natural, mas toda vez que a dificuldade bater na sua porta, você lembra do dia 0. Lembra do fogo que você começou a fazer, o que você vem fazendo hoje. Lembra dos sonhos que você tinha quando você faz o que você faz hoje. Lembra do que você quer conquistar quando você começou o que você faz hoje. Talvez você ainda não tá onde você quer, mas com certeza o passo 1 te deixa mais próximo do seu sonho do que o passo 0. Falta bastante, como vai faltar para mim, para você, para todos nós, porque essa é a graça da vida, buscar uma evolução constante. Mas assim como já foi dito aqui,
Deus não coloca nada no seu coração que ele também não possa fazer você realizar. Se você sonhou, atitude, fé e ação, que você vai conquistar. É no seu tempo, é aos poucos, é respeitando o processo, é sem comparação aos demais profissionais. A sua história é escrita de uma forma diferente das outras, mas o resultado e a colheita é exatamente daquilo que você planta. Então, plante quando estiver bem, plante quando estiver ruim. Plante de dia, planta de noite, porque você não sabe quando vai germinar, mas a colheita é certa. Mano, bom, pra você que tá começando aí, independente da área, né, mas principalmente do nosso ramo, né, que barbeiro é uma turma muito carente, principalmente no começo, né, qualquer coisinha quer desanimar, não desanime, porque processo vão vir mesmo, eu sempre gosto de ser transparente isso, você tem que passar pelo processo pra você ficar maduro, pra você saber onde você tá errando, porque o momento do processo é o momento onde a gente mais pensa, porque quando a gente tá conquistando as vitórias, a gente, tipo, não pensa, né? Quer viver a vitória. Só celebrar. Só celebrar. Então, quando você estiver passando pelo processo, cara, viva ele intenso. E coloca isso em sua mente, cara. Eu tenho até tatuado aqui, ó. A gente só vive o propósito quando a gente suporta o processo. Então, quando você estiver no momento de suportar esse processo, você vai estar vivendo o propósito. Só que não para por aí. Você nunca vai parar sempre em um propósito. Depois que você viver um propósito, sempre vai ter um outro começo de outro processo. Então, viva esse processo aí. Não desanima, tá? A barbearia é uma classe aí abençoada. Muito. Se conecte com pessoas certas. Se suas amizades não tá te levando a lugar algum, cara, coloca no caderninho aí. Repense. Se conecte com pessoas certas, esteja em ambiente correto. Participa de workshop, de duelos, de eventos. Eu tenho certeza que a sua mente vai mudar e vai te ajudar a você sair desse processo talvez doloroso, porque às vezes a gente fica num processo tão doloroso porque não tem ninguém para compartilhar. E a partir do momento que a gente tem alguém que já viveu ou tá vivendo, fala, cara, vamos vir comigo, vamos fazer essa união aí, fazer com que você saia desse processo e você viva o seu propósito, tá? Então, se conecte mais, estude, não para de estudar, porque barbearia sempre tá aqui, ó, inovando, tá bom? Tamo junto. É isso aí. Eu queria deixar o meu agradecimento. Vou deixar a última palavra para a rainha, né? Claro. Agradecer vocês que assistiram, né? Que assiste, compartilhe, né? Compartilhe mesmo, divulgue nosso trabalho, divulgue esse papo de valor que nós tivemos aqui. Obrigado, Diogo. Obrigado, Gerola, né? Por ter aceitado o nosso convite, ter aceitado esse desafio pra gente, né? Que é uma coisa, pra mim, pelo menos, muito nova. Fazer isso aqui que eu tô fazendo, vocês não sabem aqui dentro como é que está. Né? Mas gratidão, tá? Gratidão, Lili, por confiar. Imagina. Nesse gordinho lindo de Uberlândia. Estou aqui. Tá? Por fazer parte do Papo de Valor. Obrigado pelo final de semana que nós tivemos, incrível. Vocês são pessoas que eu me inspiro. E é interessante saber que o propósito que vocês têm, nós também compartilhamos dele. Então, dê aqui sua mão. Só gratidão pela vida de vocês. Obrigada por toda essa soma. Tô saindo daqui uma pessoa diferente e melhor do que quando eu entrei. Gratidão mesmo por toda a recepção, por confiar em nós, por dividir as esperanças e os desafios conosco. E conte também que a gente está aqui para somar na vida de vocês e vocês somando para nós. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos tomar as melhores decisões das nossas vidas, não só para nós, como também para os nossos. Obrigada por tudo. Para finalizar, não. Para finalizar, se ambientou, é bom!